Como que uma empresa de mais de 75 anos consegue falar de cultura, propósito e inovação sem perder a essência industrial? A resposta passa por uma liderança como a da Thamis, diretora de Pessoas e Cultura da Randon Corp. Ela mostra no episódio como transformar o RH em eixo estratégico do negócio, conectando o chão de fábrica, o conselho e o propósito em um mesmo diálogo. No nosso mapa de competências, a base dele é trabalhar indivíduo, relação e organização. Trabalha o indivíduo no autoconhecimento, naquilo que é dele, trabalha ele com os outros e as relações. Trabalhando isso, a gente vai gerar melhores resultados para a organização. A Thamis explica com exemplos como valores e rituais culturais se traduzem em decisões, sucessão e resultados. Obviamente que a gente precisa cuidar da qualidade de vida das nossas pessoas, porque tem gente que se perde e adoece. Mas assim, pra mim é muito mais uma relação de confiança, de dizer, vamos combinar as entregas. E pra mim assim, ó, não quer... nossa, não faz hora extra. Cara, sai às 5? Sai às 5 horas, bate o cartão e vai pra casa. Que absurdo. Entregou? Tá tudo certo. Então assim, precisa um pouco disso. É entender que assim, ó, estilos são diferentes. O que funciona pra mim não funciona pro outro, mas eu tenho que respeitar. Por trás dessa consistência existe uma história pessoal que ajuda a entender o estilo da liderança dela. O que eu tenho mais medo é não ver minhas filhas crescerem. Eu passei por um processo, né, de câncer de mama em 2021 e eu não tive medo de morrer. Eu não tive medo de morrer porque não era uma opção morrer. Ponto. Né? Cara, não era. A minha filha mais nova tinha 7 meses. Essa vivência não define sua carreira, mas molda o jeito como ela enxerga as pessoas, o tempo e a prioridade. Assista inteiro esse episódio se você quer entender o que diferencia líderes que falam de cultura dos que constroem cultura. Esse episódio é sobre liderança que move negócio e sobre o tipo de RH que toda organização do futuro vai precisar ter. E se você quiser passar um dia super gostoso com a gente na Casa da Carreira, conhecer os bastidores do 5º Dia Útil, clica no link da descrição para saber mais. Personalidade Thamis Aline Zene, em homenagem à dona Juscelia, que tem um Aline. Pô, não é possível. Que história é essa? É isso aí. Como que o pessoal chama ela? Ju? Não. As netas chamam ela de Tuti. Tuti. Dona Tuti. Bom, vou me apropriar então do apelido. Dona Tuti. Dona Tuti. Thamis Aline. Dona Tuti. Pronto. Fará parte desse episódio também. Se estiver assistindo esse episódio agora, não é só sobre trabalho, nós vamos dar risada aqui também. Vamos nos emocionar, vale tudo. Vale tudo. Vale tudo. Agora a Thamis tá pensando, não foi bem... Não foi isso combinado. O pessoal da assessoria brifou. Surgiu uma reunião. Estão ligando da escola. Aliás, isso pode acontecer mesmo, né? Pode. Mas aí você pode atender normal, não tem problema nenhum. Não, mas isso só vai demorar um pouquinho pra chegar, né? Não, mas aí daí dá pra conectar outras pessoas que possam chegar lá. A rede de apoio. Tu soube que no meio da gravação, no outro, eu esqueci o que eu queria falar? Lembra que tu falou? Eu nunca vi isso acontecer. Não foi tu que falou. Ou foi o Taveira que falou? Alguém falou, eu nunca tinha visto isso acontecer em algum episódio. Não, eu não falei isso, não tinha visto, no ar. Foi depois. Mas o lance é que a gente começou a falar, abre parênteses daqui e de lá, e daqui a pouco você falou. E aí eu pensei, cara, por que eu falei isso? Aí agora você lembrou que você ia falar e você voltou pra cá. Isso, gente, eu lembrei. Não, mas eu lembrei lá na hora. Foi por causa disso. Mas, tipo assim, ó, saiu eu... Não, mas você vai abrindo as abas mentais. Eu abro parênteses assim também. Vez ou outra eu falo, caramba, velho, onde é que eu tava mesmo? Aí complicou. E depois vai na íntegra ou vocês fazem edição? Bom, já tá na Total íntegra, na tá aí. É íntegra. legal quem estiver ouvindo, tá vendo? A Já Thamis tá tá fazendo uma descobrindo pergunta que a gente tá dizendo. Descobre já aqui na mesa, já que vai tudo Vai na íntegra? Vai na íntegra, não vai ter edição, então, Thamis. Não, cuidar o que falar, então, né? Pois é. De onde você nasceu? Eu nasci em Caxias do Sul. Caxias do Sul. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Viu, será que a expressão Caxias tem a ver com Caxias, não? Nem ideia. Talvez Duque de Caxias? Não, Pode ser. Será? É uma Tipo boa assim, a pergunta. fulana é meio Caxias. Caxias, Vamos ver. expressão. Significa. Mas De quem onde veio? nasce lá é caxiense. Caxiense. A expressão Caxias tem sua origem no Marechal Luiz Alves de Lima e Silva,
o Duque de Caxias, que se tornou patrono do Exército Brasileiro. Sua imagem como um líder militar severo e rigoroso, que não tolerava relaxamento e exigiu o máximo de disciplina e empenho dos seus subordinados, levou ao uso do seu nome para designar pessoas que são extremamente zelosas e cumpridoras de suas obrigações. Você é um Caxias. Nossa, eu sempre usei Caxias como uma pessoa que trabalha demais. Ah, isso nada a ver. Caxias do Sempre Sul usei é conhecida errado. como a cidade da fé e do trabalho. Então a gente Pô, trabalha lógico. demais lá. Aí, ó. Ah, tá tudo ali, né? A Randon é a maior empresa em Caxias. Ou não? Tenho dúvidas entre Randon e Marco Polo. Marco Polo, Né? A é gente tem as duas verdade. grandes empresas, porque a Randon Corp hoje ela tem 19 mil funcionários, mas mundo afora, né? Então, em Caxias mesmo, deixa eu pensar, a gente deve estar com o quê? Uns 8 mil funcionários. Aí acho que é muito próximo também do Marco que a Polo. Marco Polo é. Uhum. Que legal, cara. É a segunda maior cidade do estado? Em termos de quantidade de habitantes, eu acredito que sim. Uhum. Em termos de extensão, daí eu já acho que não, mas em termos de habitantes, tem em torno de 500 mil habitantes. Tu morou fora de lá em algum momento ou Em no Porto Alegre. Porto Alegre? Morei 5 anos em Porto Alegre enquanto eu fiz a graduação. Uau. Fui pra capital, fui me experimentar na capital. Aí morei lá durante a graduação e depois acabei voltando pra Caxias, muito por estar buscando mesmo. Eu me formei em psicologia. Gostava muito, né, de clínica, de psicodiagnóstico, gostava muito dessa parte de avaliação. Mas a minha veia, assim, o coração sempre batia mais forte quando a gente olhava para empresas, né? E Caxias, por ter a Randon e a Marco Polo, sei lá, vou voltar. Caxias, né, tem Tem emprego, né? oportunidade, é. tem oportunidade e não adianta. Essas empresas sempre foram referências para nós, né? Para quem nasceu, para quem vive em Caxias, sempre foi referência. Então, a Randon, na época, hoje Randon Corp, né? Sempre foi uma empresa muito almejada, inclusive por mim, né? Que Mas legal. eu tenho um hiperfoco, assim, quando eu tô na rodovia. Eu sempre fico olhando, esse é Randon. Esse é Randon. É, Nossa, você fica as carrocerias, né? A gente também, né? Claro. E quando a gente, né, desce serra e começa o cheiro da pastilha de freio dos caminhões, ó, esse é o cheiro da Fras. Então, a fábrica da Frasle, por exemplo, que é uma das empresas da Randon Corp, quando tá produzindo, né, enfim, os materiais tem o mesmo cheiro que às vezes a gente sente na estrada. Então, essas coisas vão ativando. E marca, né? Pois é. Eu quero falar mais de Randon, eu quero falar desse conglomerado de empresas, porque na verdade a gente vê as carrocerias e isso fica marcante. É legal, né? Parentes. Olha lá, vou começar com os parentes, depois a gente fica perdido aí, mas tudo bem, aqui vale tudo. Já até me perdi porque eu falei que abri o primeiro parênteses. Mas falar Quando de você pensa carroceria, numa inclusive, marca, quando você pensa numa marca, você dirige um carro, às vezes, por 4 anos, um Volkswagen. Fica aquela marca todo dia no teu rosto, ou você vê nas ruas, né? A Randon tem essa vantagem de ser um produto em que não necessariamente, às vezes, é um B2C, mas as pessoas veem. mas as pessoas veem, né? Você está exposto, né? Eu me lembro uma vez da GE patrocinando a Copa do Mundo, acho que 2018 a GE patrocinou. Aí você fala, cara, por que uma empresa que praticamente a gente não tem acesso às coisas que a GE faz? Ela já licenciou para ter objetos em casa, micro-ondas, geladeira e tal, mas a grande maioria das coisas tem muita coisa relacionada com a indústria pesada, aviação, turbinas de avião e tal. Por quê? Porque é o lance de exposição, tempo de observação, tela, isso marca as pessoas, né? Então, acho que essa é uma vantagem que vocês carregam, mas quem imagina a Randon só na carroceria, se prepara, porque vocês vão saber que, cara, o negócio vai muito além disso, né? Vamos falar da tua vida. Você tem 2 meninas? Eu tenho 2 meninas. Quem é mais? Fala a idade delas e o nome delas. Tudo bem. A Mariana tem 8 anos e a Isabelle tem 5 anos. Mariana e Isabelle. Quem é a mais arteira? A Isabelle. Isabelle. Você estava mostrando uma foto dela pulando ali, né? Não tem... Não tem. A foto dela pulando no ar é a Isabelle. Eu brinco muito. Eu tive que explicar para a Isabelle de uma forma mais concreta qual é a diferença entre... Que elas têm diferenças, né? Então, eu disse, Isabelle, minha filha, a sua irmã, quando acorda, precisa de um tempo para conseguir conversar, começar a interagir. Você não, você acorda e já sai correndo, mas a sua irmã não. Então, dá um tempo para ela, depois que ela acorda, para ela, né, ter esse tempo que ela precisa, porque vocês são diferentes. Então, assim, para mim, a cena do acordar de manhã representa muito a diferença entre elas e ela, sim. Ela é ligada no 220, da hora que acorda à hora que vai dormir. Mas você também é ligado desde o começo do dia? Ou... Ah, tá. Porque daí tem que acompanhar, né? Porque a mãe não tem escolha, né?
Digamos que hoje em dia eu gostaria de poder dormir um pouquinho mais do que de fato eu durmo, porque ela acorda muito cedo. Mas eu começo o dia também já mais ligada. Que horas começa o dia lá? 6h30, por aí. Final de semana também? Também. Aí, final de semana é difícil. Durante a semana a gente até aceita, mas final de semana é complicado. Já se vira bem sozinha? Já dá pra ir lá fazendo um leitinho cedo ou você tem que ir lá fazer? Ainda tenho o que fazer. Ela ainda toma o mamazinho dela, né? Ela tem um Ritual. Um ritual dela. É o mamar com a Nana assistindo TV. Então, ainda é um pacote de carinho, eu acho, por assim dizer, né? Mas tá tudo bem. Eu acho que daqui a pouquinho ela já não vai mais querer, então... Mesmo, às vezes, com muito cansaço, a gente faz. Vai, né? Isso é gostoso. E é bom a gente aproveitar. Minha mãe sempre diz, ela fala, cara, esse passa muito rápido. Se você calcular esse tempo com relação à probabilidade que a gente tem, se Deus nos der vida de viver com eles, você vai viver 8 anos nesse pacote de coisas, e se você tiver a oportunidade de curtir teus filhos 50, 60 anos, para pra pensar. Só foram 8. De todo um restante que a gente tem, né? Pensando se a gente viver até uns 90. Cara. Sabe que eu gosto muito do Piangers. E o Piangers escreveu uma crônica que são só 18 verões. São só 18 verões. Só. É isso que a gente tem. Porque passou ali... ele traz, né, que todo ano eles iam pra praia nas férias. Aí chegou um ano que a filha dele disse, não, eu não quero ir com vocês. Deu, acabou. São só 18 verões. Cara, esse pode ser o nome do teu episódio. Viu como essas coisas são construídas aqui, ó? Deixa eu colocar aqui. Gostei desse negócio. Poético. Nem todo mundo vai entender, mas que dê um play e chegue nesse momento. Se você tá vendo agora, se esse episódio de fato se chamou São Só 18 Verões, tá começando aqui, ó. Você sabe que eu fico pensando nisso e eu falo, cara, aproveitar o momento que a gente tem com eles. O que acontece? Diferente eu tenho um que tem 11 anos e o segundo que tem 4 anos, minha esposa. É só a diferença mesmo que acontece. Até me explico antes para entender. Aprendi isso com uma convidada uma vez. Ela falou assim, eu tenho um filho que tem 12 e o outro que tem 3. Meu marido, tá? Eu lembro. Vou lembrar o nome dela aqui. Mesmo marido, tá? Só que a diferença mesmo que a gente resolveu dar um tempo, quando a gente voltou, não, vamos de volta, aí já tinha passado todo esse tempo. O meu pequeno, ele acorda e chama o mais velho. O Caleb falou, vem aqui na minha cama. Desce. Aí o meu mais velho deita na cama e deita. Aí eles já começam ali. Coisa que acontecia antes, quando era só um, na nossa cama. Eles vinham e ficavam ali. Aí daqui a pouco eles levantam, vamos levantar um pouquinho? Vamos. Aí o Ben já faz o leite do Caleb. Aí já rola um esquema que é diferente. O Ben não teve irmão, mas o Caleb tem um irmão que faz o leite dele, cara. Eu falo, cara, que coisa interessante. Então, dos 18 verões, no meu caso, talvez até reduza, porque o irmão vai fazer parte do papel que a gente deveria, assim, né? Tua filha é mais velha. E talvez o mais novo não seja um 18, porque ele também vai na onda do mais velho. Então, talvez queira ficar em casa mais cedo, porque vai ficar com o irmão, né? Então... não reduzo, não. 18, quando você calcula, você faz, são tão poucos verões. Eu quero que sejam mais, na verdade, né? Eu acho que talvez tenha uma chancezinha, porque menina, via de regra, acaba ficando mais, mas não tem regra, né? Então, é aproveitar o que a gente tem, porque a gente não sabe se vão ser 18, 16, 20. É cansativo, é desafiador. Às vezes, né? Desde pequenininho, né? A gente sempre pensa, quando é que essa fase vai passar? Quando é que essa fase vai passar? Até a gente se dá conta que quando essa fase passa, a gente sente muita falta daquilo que já passou, porque não volta mais, né? Então, assim... aproveitar hoje. Não, eu vejo as fotos do Lucas do Natal e ele era outra criança, assim, os traços, né? E ele tem 1 ano agora. E pra mim, na minha memória, ele sempre teve a carinha que ele tem hoje. É isso aí. E aí, quando eu olho as fotos, eu falo assim, nossa, ele era muito diferente. Mas, sabe, assim, parece que eu ponho essa cara em todos os momentos passados. E aí, quando você vê a transformação, a mudança, né? E acho que os nossos pais veem a gente assim... pra sempre, né? Então, assim, imagino que olha pra sua mãe e seu pai olham pra você até e vem eu não o mudei Emerson. muito, né? Eu tô Aí isso aí eu vou deixar por sua conta. Né? Por sua conta da sua mãe, que sua mãe também vai falar, né? Que não mudou. Mas... acho que a sensação é essa, né? Pra mim, ele sempre teve essa carinha. E aí, quando a gente olha as fotos, caramba, já foi assim, né? Que saudades, enfim. É aquilo que a gente sempre escutou dos pais, enfim, de quem tinha filhos. Mas e a muita gente coisa, vive, né? Muita coisa que a gente sempre escutou, sempre... É só quando a gente vive que a gente percebe. Passando. Você é muito família, assim? Eu sou. Quantos irmãos você tem? 2 mais 2 velhos. irmãos. 2 mais velhos que você.
Aham. O que você aprendeu com esses 2 irmãos mais velhos, assim? Praticamente tudo, né? Eu digo assim, os meus pais obviamente ensinaram, mas assim, do gosto musical a aprender sobre futebol, jogar videogame e aprender a brigar, né? A aprender a me defender. Então eu sempre brinco, né? Que eu disse, cara, né? Tem que ter irmãos pra gente aprender a se defender, né? Então, assim, até vi um meme, né, esses dias que a gente aprende a ser gente com o irmão, né? É aí que a gente aprende a ser gente. E eu acho que é um pouco disso, porque o irmão é aquela coisa... Só eu posso falar mal do meu irmão, né? Qualquer um que venha falar, não, eu vou defender. Eu posso. Tipo, é só eu que posso, porque... a gente briga, a gente se desentende e depois a gente tá bem. A gente vai se defender porque, cara, a gente é irmão, né? E eu sempre falo pras minhas filhas que vocês tenham alguém pra compartilhar, fala mal de mim, né? Fala mal da gente. Tipo assim, cara, se tem alguém que vai te entender quando tiver alguma treta em casa, é teu irmão, né? Então, eu aprendi muito com os meus irmãos e além de aprender, eles me ajudaram muito ao longo da vida em todas as esferas possíveis, né? Desde ajudar financeiramente, ajudando ali na faculdade, desde ajudar a estudar, inclusive, assim, ó, de tudo. Os meus 2 irmãos, assim, cara, se eu puder dizer, e os 2 são diferentes, me ensinaram coisas diferentes, me ajudaram de formas diferentes, então aprendi tudo com eles. Que legal, cara. Essa parte de defender é muito engraçada, né? Você tá me fazendo refletir, né? O meu menor é assim já. Vai jogar uma bola. Diferente do Ben, mas chutou um pouquinho mais longe, ele já sai mergulhando, porque ele já sabe que o outro vem atrás, vai tomar e ele tá pronto pro combate. Verdade, cara. É isso aí. Por isso que o mais novo acho que é meio arteiro. Se a gente começasse pelo segundo, não tinha o primeiro, né? Então... Começa por aí. É um bom ponto. Qual a diferença de idade de vocês e dos seus irmãos? Do mais velho, 6 anos. E do irmão do meio, 1 ano e 10 meses, mais ou menos. Então foi todo mundo criança meio que junto, assim. Isso aí. Tirou o mais velho, que acabou sendo um pouquinho... Contando um pouquinho, mas ainda teve uma fase de infância, né? Porque tem isso também, né? Que às vezes não tem a infância. Por exemplo, o Ben eles ainda têm um pouco, né? Mas o Ben, ele já é mais mocinho, né? Ele já tem outras responsabilidades, né? E até algumas coisas eles não interagem muito bem agora, porque um faz uma brincadeirinha, a gente dá a trela pro pequeno pra incentivar, mas ele olha e fala, meu, coisa chata, nada a ver. Mas eu vejo até de desenvolvimento, assim, tem uma vizinha, um casal de amigos nossos que ela tem um filho de 11 e um de 1. É muito. E aí, esse de 1 ano, ele procura as crianças mais velhas pra brincar. Isso aí. E aí, se você põe junto com outros de 1, ele não tá nem ligando. Tipo, você é muito criança pra mim, deixa eu ir brincar com os outros meninos. E ele andou mais rápido, ele, sabe, fala, se interage e se desenvolve também mais rápido. Né? Porque ele fica o tempo todo observando o irmão, né? E como é incrível, né? A minha filha mais velha conhece todas as princesas, assistiu todos os desenhos infantis, passou pela Peppa, passou por tudo aquilo que é a cartilha. A mais nova pulou para aquilo que a mais velha já assistia quando ela já tinha 5 anos. Então, ela gosta dos seriados que a mais velha gosta. Então, também tem que tentar dar uma equilibrada, porque ela só vai assistir o que a mana assiste. E aí, quando ela tá sozinha, o que tu quer assistir? Tal coisa, que é o que a mana assiste. Né? Então, tem uma coisa deles, e a gente também precisa se policiar muito, porque como eles vão desenvolvendo coisas parecidas com os manos, não, peraí, tu não tem essa idade, eu tenho que te cobrar de forma diferente. Então, a gente também precisa se policiar, porque assim, quando a gente para e diz, não, recém deixou de ser bebê, não agora, né, claro, mas assim, com 3 anos, nossa, recém deixou de ser bebê e eu já tô olhando como se tivesse a idade da mana, né? Então, é um aprendizado diário, né? Mas, fala. Não, eu ia perguntar se você trabalha home office? Não, eu trabalho presencial. Porque eu ia falar assim, que além de observar as irmãs, né, a irmã e delas se observarem, observar a gente também, né? Porque eu lembro que eu quase nunca vi meu pai e minha mãe trabalharem. Quando eu vi minha mãe trabalhar, eu já era mais velha, assim. Porque minha mãe, quando eu nasci, ela pausou a carreira dela para cuidar de mim e meu pai trabalhava fora. Ele vendia anúncio nas páginas amarelas. E aí ele vivia na rua o dia inteiro, então eu não via ele trabalhar.
Então, as crianças hoje têm essa referência maior, né? E eu lembro que eu brincava de escritório, porque eu achava no meu imaginário super... Quando eu cresci, eu falei assim, não, seu propósito, aquilo que você nasceu pra fazer, pensa na sua infância, com o que você brincava, eu de escritório. Mas aqui eu tenho duas coisas. Uma, a minha mais velha viveu a pandemia, né? Então, assim, essa viu a gente trabalhar o tempo inteiro. Ela pegava o celular e brincava e dizia, só um pouquinho que agora eu tô em reunião. O celular. Assim, ó, muito legal. E a mais nova, eu fui buscar o parecer dela na escola semana passada. E aí a prof disse, nossa, a Belle desenvolveu bastante. Agora a gente vai na biblioteca e ela consegue pegar um livro e olhar a história. Antes ela pegava os livros e montava um computador e ficava fazendo do livro um computador. Ou ficava fazendo do livro o telefone, não sei o quê. Daí eu, tá, pois é, veja bem, Tá né? observando bem. Mas o Lucas, ele tem o alô, né? Tudo ele pega, tudo que dá pra pôr aqui, ele faz assim. Ele não fala alô, mas ele põe aqui. Aí eu pego e falo, alô, é do parquinho? Oi, pode avisar. E aí ele fica. Aí ele pega de novo e ele põe no meu, tipo, fala de novo. E eu nem falo no telefone. E que né? contradição, exatamente. Ligar pra Fernanda é algo que ela me proíbe, sabia? Eu não posso ligar pra ela. Pode, se você mandar mensagem antes e falar, eu posso aviso, te ligar? ó, posso te ligar? Ela fala assim, você tá maluco? Que mundo você vive? Me ligar? Esses E aí dias o filho dela... o Felipe ligou pra mim, aí quando eu atendi, falei assim, mas que afronta é essa, você me ligar assim, sem perguntar se pode me ligar? Ele, não, mas é que é sério mesmo. Mas fato, né, gente? Hoje em dia, assim, pra gente atender uma ligação, é isso. É da escola que tá ligando, porque via de regra, a pessoa ou pergunta se pode ligar, ou vai já resolvendo tudo ali. O ligar é um negócio... Ou ligar mudou. pro marido, né? Traz pão. Manda um áudio. Eu gosto Não, de eu tenho que ligar porque ele não vê. Vamos ver. aí depende dos perfis, É mais né? fácil o João ver o Teams do que ver o WhatsApp. Não, eu me conecto e ainda mando um obrigado em áudio. Segundo, né? Um de segundo, 2 de áudio. Brigadão, valeu. É isso aí. Pô, cara, escreve, né? Tamis, o mundo tá mudando. E vocês nessa missão que, como Randon, eu acho que, porque de tudo que eu tenho visto, lido, ouvido vocês estão surfando de uma forma muito interessante, coisa que não é fácil para uma indústria tradicional, né? Que cadeira você está sentada hoje? E conta um pouquinho como que esse conglomerado de empresas funciona, para a gente entender onde que você está ali. Tá, legal. Randon Corp. Depois, o time de marca e reputação me xinga se eu não disser isso, porque Randon Corp. Randon Corp. Randon Corp. Brincadeiras à parte, de fato a marca mudou, acho que fazem 2 anos que a empresas Randon virou Randon Corp, justamente para mostrar o grupo, né? Porque a Randon, ela hoje é a vertical da montadora, que é onde tem, né, as carretas, os semi-reboques que todo mundo enxerga aí na estrada. Então, hoje eu sou diretora de pessoas e cultura e a Randon Corp ela é dividida em verticais. Então, tem a vertical montadora, que é onde tem a Randon, tem a vertical de autopeças, que compõe algumas empresas, como a Suspensis, a Castertech, a Yoast, a Master. Tem a vertical controle de movimentos, que é onde tem a Frasle Mobility e as suas marcas. Tem a vertical de soluções financeiras e serviços, que é a Hands, que aí essa é uma das verticais que eu atuo. Tem a vertical de tecnologia avançada, que essa é uma outra vertical que eu atuo. E aí a gente tem as áreas corporativas, que eu também atuo nessas áreas, que daí a gente tem as áreas que olham o todo, né? A ITI, CSC, a própria holding, né? Algumas áreas matriciais, enfim. Então, a Randon Corp é esse universo e hoje o meu foco, então, é nessas 2 verticais, mais essas áreas corporativas, olhando para estratégias, né, de pessoas e cultura, olhando para o business, um papel bem de business partner mesmo, né? Que a gente tem hoje, teve uma reformulação também na estrutura de pessoas e cultura no início desse ano. E aí a gente passou a ter diretorias também específicas. Então, tem uma diretoria aí de jornada do funcionário, de People Experience, e tem uma diretoria que olha para a parte de remuneração, né? Toda a parte aí de mobilidade global, relações trabalhistas e sindicais. Como é que você faz tudo isso?
Tô ainda desenhando o meu modelo de como fazer tudo isso. Eu, nesse momento, estou organizando a casa. Não que seja você, né? Mas que quando me perguntam, eu geralmente respondo com meme que eu faço tudo mal, né? Como que você faz tudo isso? Eu faço tudo mal, aí dá pra fazer tudo. Ou tipo, dá conta? Não dou. Como dá conta? Não dou. Falta em algum lugar? A gente perguntou pra Silvia Brandalize, fundadora do Boldrini, Hospital do Câncer aqui em Campinas. Ela fala, falta em algum lugar? Ela falou, sempre. Sempre, cara. É que nem os pratos. A boa analogia, né? Porque quando eu começo a girar um, o outro vai, e aí eu vou pro outro. Então, família, trabalho, isso é uma coisa... É muito complicado, né? A conta não fecha nunca, né? Nunca. Ainda mais hoje em dia, né? Que tudo acelerado. A gente tem Teams, a gente tem WhatsApp, a gente tem e-mail, a gente tem ligação. Sim. A gente tem uma enxurrada de coisas o tempo inteiro. Então... a gente não dá conta, fato. E que alguma coisa vai faltar, vai. Né? Acho que anos de terapia nos ajudam a entender que quando falta de um lado, a gente está focado no outro, mas não pode ser sempre o mesmo. A gente tem que estar sempre fazendo esse giro, né? E aí eu acho que, assim, dá sempre para fazer um paralelo entre vida pessoal e profissional. Na vida pessoal é rede de apoio, na vida pessoal rede de apoio, na vida profissional é um bom time, é liderança, é a gente conseguir ter pessoas que vão nos ajudar a fazer esse negócio fluir, do jeito que tiver que fluir, né? E você sempre se achou uma boa líder? Ou foi um desafio que foi te posto, assim, e aí você falou, pô, agora eu vou ter que me desenvolver. Eu sei que você cresceu numa casa com irmãos, e que talvez eles tenham te ensinado muitas lições de liderança já desde a infância, Ou de mas... repente ela mandava neles já, e você não sabe. Não, também são as lições de liderança, né? Como é que foi isso, assim, essa sua jornada? Então, essa é uma história bem interessante. Eu... nunca, assim, me achei líder, tipo, eu quero ser líder, eu quero estar à frente, mas essa é uma coisa que sempre me acompanhou. Então, na escola, eu fui capitã do time de futebol, né? Quadra, society? Futsal, futebol de salão. Eu sempre fui, eu nunca gostei muito de estudar. Eu nunca fui aquela pessoa, assim, que mergulhava nos estudos até a faculdade. Na faculdade eu comecei a gostar de estudar, mas eu gostava muito dessa parte social. Então, eu praticava esportes, eu morava atrás de um ginásio. E quando começou o paddle, lá em 1996, eu acho que foi... E aí, o paddle precisa de 4 pessoas e volta e meia faltava alguém. E aí, eles chamavam a gente, que estava ali no bairro, para conseguir completar. Então, todo dia eu estava lá naquele ginásio. Então, eu gostava muito disso, de estar jogando paddle. Daí, na escola, jogava futsal, jogava vôlei. Aí, participava de todas as atividades extras. Dançava tango, participava do coral. Cara, isso era o meu chão. Fazer tudo aquilo que era o não tradicional de estudar, né? Então... ali, hoje em dia, olhando, eu percebo que já vinham as características de liderança, né? O fato de eu ter escolhida para ser capitã do time, já fui representante de turma. No ensino médio, eu fui gerente de RH da minha empresa. Então, assim, essas coisas já vinham aparecendo. E ok. E em casa, a minha mãe dizia que... quando meu irmão do meio me provocava, eu ia correndo e me grudava nas costas dele, assim, nesse nível, assim, de... quando eu falei que eu aprendi a me defender, né? Ensinando lições de liderança e motivação para ele, Exato. né? Essa agarrada nas costas. Quando eu olho para as minhas filhas hoje, eu lembro disso, daí eu penso, tá, tudo bem, tem coisas que eu vou ter que deixar andar, né? E quando eu entrei, então, de fato, né, para o mundo do trabalho, eu comecei minha carreira e comecei na própria Randon Corp, né? Então, me formei, voltei para Caxias, fiquei 1 ano em uma agência de recrutamento e acabei conseguindo uma oportunidade para entrar na Randon Corp. E eu entrei na Fras-le, que é uma das empresas do grupo, né? E eu entrei na Fras-le porque eu tinha inglês fluente. Porque eu era recém-formada, eu conhecia de recrutamento e eles estavam selecionando alguém para olhar para as unidades de fora e para os expatriados. Então, precisava ter inglês. E eu cheguei ali do tipo conhecendo recrutamento. E a minha primeira missão foi, tu vai precisar aprender todos os outros subsistemas. E naquela época, os processos, eles eram todos dentro da unidade. Tinha o time de recrutamento, o time de desenvolvimento. E tudo que era demanda do exterior veio para mim. Naquele momento, eu precisei conhecer um pouco de tudo. E aí eu fui começando a aprender a ser generalista.
Só que foi muito engraçado que eu lembro que quando eu cheguei, as pessoas disseram, finalmente alguém vai tratar desse tema dos expatriados, porque ainda era muito localizado, né? Então, eram coisas que já começavam a sair fora do padrão, né? Então, acabava precisando de alguém para olhar. Nesse momento, para eu conseguir entender, puxa vida, como é que eu vou saber o que fazer? Aí eu vivia na exportação, precisava fazer votação, eu vou fazer votação. E aí eu comecei a conhecer a fábrica através de outros movimentos, conhecer os times. Comecei a me contatar muito com os times que, de fato, viviam as unidades do exterior para conseguir aprender. E nisso eu fui construindo esse formato de trabalho, né? Fui construindo esse trabalho para unidades do exterior. Na época, a Frasle ainda é a empresa mais internacional, né? E tive a oportunidade, inclusive, de viajar para a Argentina e para os Estados Unidos para poder trabalhar com isso. Sempre amei inglês, né? E a minha fluência em inglês veio por causa de Friends, né? Sou muito fã de Friends, assim, ó, muito mesmo. O Emerson me fez uma pergunta no outro podcast que eu não soube responder, porque assim, ó, mesmo os fãs de Friends não vão lembrar disso, porque é uma polêmica dentro do seriado. E tá tudo certo. Não, mas agora conta, sinuca. porque daí o pessoal vai... Qual foi a Cara, pergunta? eu não sou fã de Friends. Assim, fã não que eu não goste de nada, mas eu não acompanho. Aí minha esposa eu falei, separa umas perguntas aí, porque eu vou conversar com a fã de Friends e tal. Ela separou qual era mesmo do... Era a profissão do Chandler. Ah, tá. Você gosta também de Friends? Eu gosto, mas eu também não ia saber responder. Não ia? Eu lembrava que era alguma coisa com computação, só que na minha cabeça só vinha o episódio de Friends que eles estavam fazendo um jogo, e aí a Rachel falou que era alguma coisa transposting, que daí não era. Verdade. E aí eu só me vinha aquilo, mas é alguma coisa tipo processamento de dados, alguma coisa assim, que era da época. Mas eu fiz cursinho de inglês e eu assistia muito Friends. E eu tenho essa facilidade com música, né? Aquela coisa mais assim da escuta. E é uma fala muito, muito fácil, uma fala muito simples, né? Muito do dia a dia. E aí eu brinco que a minha fluência veio dali, porque, de fato, quando eu fui para os Estados Unidos anos depois, foi muito tranquilo. E, enfim, nossa, onde é que tu adquiriu tua fluência? Assistindo Friends e ouvindo música, ponto, né? Então, eu sempre tive um pouco... É o terror das escolas de inglês. Exato. As pessoas dizem, pra ter fluência, precisa morar fora. Capaz, gente, não precisa. Claro, pra mim funcionou assim. Tem Tem o teu jeito de aprender, O né? meu Você falou, jeito eu não de gostava aprender de é estudar lá, né? Mas você tinha Exatamente. jeito de aprender diferente. Exato. Então, assim, ó, essa curiosidade, assim... Lembro que eu vi uma vez a Luísa Trajano falando das habilidades, né? Competências dos profissionais do futuro. E ela falou da capacidade fuçativa. Eu disse, cara, eu me identifico com a capacidade fuçativa. É isso aí, né? é que nem eu me formei em medicina também com Grey's Anatomy. Eu super entendo. Exatamente, é sobre isso. Na minha época, ER, no caso, né? Depois veio ER, Grey's Anatomy. Mas é um pouco disso. E aí, eu fui avançando, aí eu acabei tendo uma oportunidade no corporativo e... Olhando para trás, assim, todos os projetos que eu fui puxando, sempre teve alguma característica ou de liderar, ou de engajar as pessoas, ou de ir atrás da informação. Mas teve um momento que o meu chefe, na época, um dia sentou comigo e com uma colega... a gente estava lá, era tipo 6h30, já tinha todo mundo saindo, a gente estava terminando, né, uns temas. E aí ele foi lá, né, conversar com a gente. E daí a gente começou a falar de carreira e tal. E aí a gente tinha uma coordenação na época. E aí a gente começou a falar, né, enfim, de carreira, de expectativas. E ele, mas vocês não querem ocupar o cargo de coordenação em algum momento? Daí eu disse, mas nem a pau. Tipo, tu tá louco? Imagina eu virar gestora, eu quero ter vida, né? Eu disse para ele, eu não quero isso, né? Eu não quero ter que estar o tempo inteiro disponível, eu quero conseguir equilibrar a minha vida pessoal e profissional dele. Mas não quer ser gestão? Daí eu disse, não, me remunera por aquilo que, né, me dá os desafios que eu gosto, me remunera por isso, mas cargo para mim é o de menos, né? Eu gosto de fazer o que eu faço, eu gosto desses desafios, me dá essa autonomia, me dá espaço e, obviamente, me paga bem para isso, de acordo com o meu desafio, mas não, porque para mim, gestão, naquele momento, o que eu imaginava era isso, né? Era alguém que trabalhava muito, tinha que estar dedicado para a empresa, não conseguia esse equilíbrio, não conseguia desligar, não fazia sentido. E tem outra coisa, né? Que a gente sempre escuta muito, né? Do mundo corporativo, que é os jogos políticos, né? Eu disse assim, cara, se eu tiver que entrar, né?
para uma posição, para um cargo, para uma empresa, o que quer que seja, e eu tiver que abrir mão daquilo que eu acredito, dos meus valores, não poder ser autêntica e verdadeira e falar o que eu penso, ter que ficar cuidando, não, aqui eu vou falar desse jeito para costurar, eu não vou conseguir. E eu não consigo não responder aquilo que vem na minha cabeça, né? Então, eu raciocino rápido, pum, já venho, já resolvo. Não vou conseguir disfarçar e fingir que tá tudo bem, sabe? Então, para mim, isso era uma coisa muito difícil de eu enxergar olhando para um cargo de gestão. E aí a gente foi, né? Fui me desenvolvendo, fui fazendo projetos, saí de licença maternidade da minha primeira filha e quando eu voltei, eu fui convidada para participar de um projeto que a gente intitulou de Randon Exo. Esse projeto, a gente começou um processo de transformação da Randon Corp lá em 2015, olhando aí para o futuro da Randon Corp, então foi um processo de mudança de cultura bem importante, mas a gente não enxergou a transformação digital que estava vindo nesse momento, né? Então, em 2017, o Daniel, na época, né, o Daniel, ele brinca que ele foi fazer um sabático para conhecer um pouco fora, né, dos muros da empresa. O que estava acontecendo em São Paulo, o que estava acontecendo no mercado. E aí ele disse, tem muita coisa acontecendo e a gente não está nem enxergando. Como, por exemplo, tem muita startup, muita HR, né, tech, entregando soluções que talvez a gente possa acelerar algumas coisas aqui dentro. E aí ele criou, então, esse projeto, em que teve 3 pessoas. Então, era eu, do RH corporativo, o Bruno, que estava no CSC, e o Gustavo, que estava na TI. Aqui, esse grupo olhando para questões de back-office, né, que era o que a gente tinha ali no nosso escopo, como que a gente consegue melhores soluções para as nossas dores, como a gente resolve as nossas dores de uma forma diferente. Esse foi o único direcionamento que a gente ganhou. Vocês têm que resolver as dores. Como? De que forma? Não sei. Podem ir. Vão para fora e descubram. E aí, eu lembro que ele me fez o convite e aí, assim, eu pensei, cara, isso é muito legal. Só que daí, vocês vão ter que viajar, tem que ir para São Paulo, né? Não sei o que vai acontecer. Enfim, daí eu pensei, puxa vida. Eu tenho uma filha de 6 meses, porque foi no dia que eu voltei de licença. Eu gostei muito desse projeto. E aí eu lembro que ele tinha feito Friends of Tomorrow, né, do Thiago Matos. Então ele estava muito tudo Tudo influenciado. com Friends, né, na sua vida. Tudo com Friends na minha vida. Inclusive, né, eu tenho os meus friends também do coração que me ajudam muito na minha vida. E estava muito influenciado por isso. E, nossa, o Thiago Matos está falando de futurismo, de coisas assim que, de fato, gente, assim, tem coisas que vão acontecer que talvez vão destruir o que a gente tem hoje. Como é que a gente se prepara para isso, né? E em nenhum momento a gente olhava para essas temáticas. E aí ele fez umas aulas pockets para pessoas que se inscreveram e passou trechos. E eu vendo aquilo, eu disse, caramba, tipo, a cabeça já começou a fervilhar vendo aquilo. Quanta coisa a gente pode ir atrás. E aí eu pedi alguns dias para responder e quando eu voltei com ele, eu disse, eu não topo. Porque, cara, esse projeto merece um mergulho, merece muito carinho, né? Eu quero muito, eu disse para ele, mas eu não sei se eu vou conseguir dar conta. Eu não sei se eu vou conseguir vestir a camiseta como esse projeto merece. Você falou pro Daniel. Falei pro Daniel. Então, com muita dor no coração, eu não topo. E aí ele disse assim, mas por que tu não tenta? Vamos tentar. Se passou 2, 3 meses e tu vê que de fato tu não consegue, tu volta. Teu lugar vai estar garantido. Daí eu disse, dá? Aí ele, claro que dá, vamos testar. Aí eu comecei a ver uma mudança naquilo que eu enxergava. Isso já é um teste, né? Não precisa mudar de cadeira e não dar certo e perder lá, Exato. Né? Aí eu comecei a perceber que existia uma possibilidade de fazer as coisas diferentes. Inclusive, né, nesses papéis. Aí eu, opa, beleza. Graças a Deus, porque assim, essa experiência, para mim, ela foi transformadora. No aspecto pessoal e profissional. A minha forma de enxergar o mundo, de enxergar as oportunidades, de enxergar os problemas, mudou muito com essa experiência. Porque, assim, a gente saiu da empresa e a gente foi conhecer ecossistema, a gente teve espaço para criar, né? E a gente implementou 11 projetos, a gente trouxe um impacto de saving de 3 milhões. Então, assim, a gente teve resultados financeiros, mas o maior impacto foi que a gente começou a colocar
a pauta de inovação na agenda da liderança, na agenda da organização, mostrando que inovação é de todo mundo. Cara, inovação é fazer diferente, é a gente conseguir simplificar as coisas e trazer muito os conceitos de testar, de simplificar as coisas, de trabalhar em colaboração, de a gente começar pequeno, não deu certo, a gente já mudar a rota. Então, a gente fez uma transformação muito, de fato, de mentalidade. Aí, deu mais ou menos 1 ano de projeto, pode voltar. Transformaram muito legal de fora para dentro. Pode vir ajudar a transformar de dentro para fora. Cara, que luto. Isso significa que eu não vou mais estar aqui no coworking? Agora pode vir. Nossa, isso, foi um luto muito difícil, porque foi uma experiência muito bacana. Muito bacana. A gente trabalhava pra caramba, mas era muito legal, né? A gente tinha muitas discussões, eu, o Bruno e o Gustavo, a gente tinha divergência de opiniões e, no fim, a gente criou um negócio muito bacana e que está marcado na história da transformação da Randon Corp. Então, é um legado muito legal. Então, aí também já apareceram outras características de liderança. Passou um ano, então eu comecei a trabalhar como BP, aí eu olhava para BP de cultura, então já fazendo um teste assim, de gestão de pessoas. E aí, em fevereiro de 2020, eu fui promovida para gerente de pessoas e cultura. E em uma conversa, eu lembro que o Daniel me disse, eu sei que tu não queria, que não era isso que tu estava buscando, mas acho que vale a pena tu topar. Porque tu veio construindo essa trajetória, agora é a gente oficializar algo que tu já está fazendo. Daí eu disse para ele, não, beleza, eu topo. E eu acho que sim, eu disse para ele, eu acho que eu já venho exercendo esse papel, eu entendi que eu já venho exercendo, mas se eu tiver que abrir mão dos meus valores ou daquilo que eu acredito, daí eu vou te sinalizar e aí para mim não vai fazer sentido. Não, beleza. E aí eu entendi que, na verdade, assim, esses papéis, eles são muito para a gente abrir portas, né? Eles ajudam a gente a abrir portas, a gente, de fato, ter força para conseguir mostrar caminhos diferentes, né? E eu acho que é muito isso, assim, às vezes eu escuto das pessoas que, assim, puxa vida, a Tami está lá, eu também posso chegar. E para mim nunca foi sobre cargo, sobre status, porque para mim, assim, não importa, né? Eu sou a mesma, eu sou aquela que ainda carrega a caixa, eu sou aquela que ajuda a limpar se precisar limpar, nada disso mudou. O que muda é a gente poder estar em um espaço, em uma posição que a gente tira as pedras do caminho para outras pessoas conseguirem avançar e fazer, né? Então, eu entendi que eu podia ser uma liderança diferente. E eu acredito muito, assim, ó, eu para mim, se trabalhar sem leveza não funciona. Então, a gente tem que poder fazer piada, a gente tem que poder rir. A gente tem perrengue o tempo inteiro, o dia todo. Desafios grandes o tempo inteiro. Mas a forma como a gente vai lidar com esses desafios, ela não precisa ser pesada. A forma como a gente vai lidar com os erros, ela não precisa ser se cobrando, se punindo. Não precisa. A gente pode construir isso de uma forma boa, né? Que não seja no comando, no controle, que seja dando espaço para as pessoas falarem, discutirem, né? se contrariarem e depois está tudo bem. A gente consegue chegar num caminho. Então, eu entendi que a liderança podia ser diferente. E aí, eu topei esse caminho. Então, a liderança se construiu nesse formato para mim. Que legal essa história, porque olha a frase que você diz. Eu quero ter vida, eu não quero ser gestora. Disfarçar e fingir que tá tudo bem. Quase que hoje você não vê que a grande maioria das pessoas continuam enxergando a liderança dessa forma e tem um tabu, porque de fato acho que você ultrapassou essa barreira de uma forma talvez não tão imaginada. Eu tô tentando dizer assim, não tão... Você não tinha racionalizado isso, mas quando você se viu, você já estava na cadeira de gerência, tinha passado pela tal coordenação e hoje você é diretora. O que é que está faltando, então, a gente dizer às pessoas? Porque não é fingir, não é disfarçar, não é perder a tua vida ou abrir mão dos teus valores. Porque, de fato, se você tiver que abrir mão dos seus valores, aquela não é a tua empresa, cara. Sai de lá e vai para outra, certo? Perfeito. Ninguém pede para abrir. A questão é de lidar, porque nem todo momento é o momento de se dizer certas coisas. E se você é pai ou mãe e não é líder na tua empresa, parabéns, você já é líder, não sabia, você tem que liderar a tua casa e conduzir o teu filho. É o maior desafio, inclusive. Estratégia de negociação é ali que tu aprende.
E ali você paga, filho. Imagina o seguinte, na empresa eles querem ser líder e vão te dar uma recompensa por isso. Em casa não, você assume a liderança e faz o quê? Gasta mais. É isso aí. É isso aí. E muito, inclusive. E muito. Então é o inverso, mas que de fato você também não abre mão, você diz quais são os seus valores, você mostra quais são eles, você faz com que as outras pessoas se encaixem dentro dele, afinal de contas, dentro da família é um momento de exercer esse tipo de coisa e dizer aqui pode isso, não pode aquilo e tal. Eu vejo que a visão deturpada que existe hoje da liderança, ela continua talvez mais forte e muitas vezes as pessoas não têm chance de encontrar o Daniel no caminho ou agora você no caminho. Perfeito. Mas é que às vezes parece que é quase como um clã, assim, um combinado de vamos fechar aqui nesse grupinho aqui pra gente manter esse estereótipo de que a liderança é isso, pra gente ter menos pessoas querendo Mas ser líderes, eu sabe? acho que falta. Não, mas eu acho que, tipo, porque para as referências que a gente encontra no caminho, acho que isso também faz muita diferença. Total. Você teve boas referências Total. que puderam explodir esse estereótipo de liderança que existe na maioria das pessoas. Mas eu acho que tem muitos líderes por aí que reforçam esse estereótipo justamente para fazer parte da... Se o cara, se ele parecer ocupado. Se ele ficar muito bom, ele vai querer ser promovido, sentar na minha cadeira e... Exatamente. Tipo assim, pô, eu preciso me parecer Tá. ocupado, eu preciso me parecer importante, eu preciso parecer que eu não tenho tempo, eu preciso... Eu acho que tem um outro lance, assim, sabe? Eu acho que é uma soma de muitas coisas, não é uma coisa só. Eu acho que tem um receio de não saber fazer diferente. Então, aquele líder que... Cara, tem gente que era líder há décadas atrás, e aquele era o formato de ser líder. A liderança, ela também foi evoluindo. Então, a gente tinha uma liderança, uma época, que de fato era pela conquista de território. Então, assim, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que conquistar o território, mando eu e tu obedece. Depois a gente passou por uma era em que a liderança era a especialista. Quem era líder é quem conhecia, era o conhecimento. Então, eu sou a referência nesse tema, cara, eu tenho que ser o líder. E a gente tá agora em uma outra era de liderança que é pelo vínculo. Então, assim, a liderança hoje, ela já não é mais a especialista tecnicamente, já não é mais aquela que tem que dar a ordem porque tudo mudou, mas ela é aquela que precisa construir o vínculo. Só que hoje eu tenho liderança que foi formada lá atrás. Então, tem uma transformação que é do CPF também, mas de gente que talvez não saiba como fazer essa transformação. Gente que talvez não queira fazer essa transformação. Então, hoje a gente tem um pouco de tudo. Então, vai ter quem não quer abrir mão do seu espaço, vai ter quem não sabe como mudar, vai ter quem não quer mudar e fazer essa transformação. Tem muitos líderes que ainda acreditam que precisam somar tudo para dizer, cara... Aquela coisa do tipo, eu não tenho tempo. Eu saio do escritório às 10 da noite, eu chego aqui às 6 da manhã. E tem gente que gosta disso. Para mim, o grande ponto é... tu tem que entender que aquilo que serve para ti talvez não sirva para o outro. No papel de liderança eu não tenho família, eu não tenho nada, para mim trabalhar, talvez assim, é o que vai me preencher. Mas para o meu funcionário que tem outras coisas, ou que tem escolhas diferentes, eu só preciso combinar qual é a entrega. Cara, tu me entregando, não me importa que tu trabalhe das 8 às 8, das 8 às 5. Claro, não me importa. Obviamente que a gente precisa cuidar da qualidade de vida das nossas pessoas, porque tem gente que se perde e adoece. Mas assim, para mim é muito mais uma relação de confiança, de dizer, vamos combinar as entregas, e para mim assim, não quer... nossa, não faz hora extra... Cara, sai às 5? Sai às 5 horas, bate o cartão e vai para casa. Que absurdo. Entregou? Tá tudo certo. Então, assim, precisa um pouco... É disso. É entender que, assim, estilos são diferentes. O que funciona para mim não funciona para o outro. Mas eu tenho que respeitar. Desde que a gente esteja cumprindo com os nossos combinados, a gente precisa respeitar como cada um funciona. Né? Óbvio que existem as regras, existe o ponto, existe tudo isso que, obviamente, vai ser cumprido. Mas é além disso que a gente está falando. Aí, agora, tem uma coisa que eu estava pensando aqui agora. A gente tem nessa mesa 3 posições diferentes. Eu tô numa posição de coordenação, o Emerson numa de gerência e você numa de diretoria.
Eu vou falar do meu e eu quero ouvir de vocês. Acho que vai ser bem legal pra quem tá ouvindo Ela também. gosta de ficar pedindo feedback se assim em conversa, identificar tá? no- Só pra avisar. E se Se vira identificar nos na 30. conversa. Eu sempre achei e continuo achando, por estar vivendo isso, que a coordenação é um vale. Da sombra e da morte. Mas não temereis mal algum. Tu vai ouvir isso dos gerentes também. Porque, poxa, você se Até que divide... chegue no CEO e fala, aqui Mas é um calma vale aí. porque tem um conselho. Não, mas peraí. Eu sinto que a coordenação é esse vale, porque eu tô muito na operação, eu já começo a exercer liderança, ao mesmo tempo eu sou cobrada pelas duas frentes, ao mesmo tempo que eu também não sei fazer muito bem o lado da liderança por estar aprendendo, mas sei fazer muito bem a operação, então é muito mais fácil você se seduzir E ir por... pra operação. Deixa eu ficar aqui nesse quentinho, nessa água morninha aqui, deixa eu fazendo minhas coisas. Então é esse vale. Beleza, você passou por esse vale e aí você é gerente. Você acha que o vale é na coordenação ou é na gerência? Eu não sei. É muito curioso que minha carreira, assim, ela foi meio... É que você não teve as caixinhas, né, exatas, muito bem desenhadas, assim, né? Até hoje, assim, tipo, onde é que eu tô, sabe? Entre picos e vales é um negócio que eu acho que... Eu não diria que a cadeira é o vale. Eu acho que nós estamos entre picos e vales o tempo inteiro. Porque o CEO, como eu estava brincando, ele também acha que ele está num vale. Eu não estou perto quase de muita gente. Eu tenho um conselho que enxerga o que ele espera para o negócio. Eu estou vendo a execução do negócio. E às vezes eu sinto a distância dessas duas coisas, né? Eu acho que nós nos encaixamos nesses momentos. E como todos eles servem para nos ensinar. Eu acho que quando a gente chega no pico, a gente chega num momento que pode ser... Vamos fazer associação com um atleta. Você falou do futebol. Sabe, pega um time de futebol que fala assim, o Manchester City, fala assim, a gente quer ganhar a primeira Champions League. E, cara, o Pepe fez um trabalho gigante, tomando pau 6, 7 anos. Tum! Chega a Champions. Cara, você chegou no pico. E agora, cadê o City? E o próximo? O City tá num vale agora tremendo, porque ele não encontra, talvez, a chama, o ajuste de jogo, e o tempo passa também, aquele time envelhece. Então, veja, Fê, tem tanta... Eu acho que tem tantos elementos, porque você ser um gerente, igual, veja no nosso caso, eu sou um gerente nesse nosso negócio, nós não temos diretores. Ao mesmo tempo, eu sou sócio. Então, eu me enxergo num vale, por exemplo, quando eu, como sócio do negócio, penso que nós vamos fazer esse caminho, mas ao mesmo tempo, como gerente, digo, mas isso vai me afetar na operação. E quer saber? Talvez a decisão que eu tomei na cadeira de sócio não seja a melhor decisão que eu tomaria na cadeira de gerente. Tá, mas eu tenho que me submeter a mim mesmo. Então, se for nessa linha, talvez eu me sinto nesse vale dizendo, Cacilda, mano, eu penso num negócio que é bom pro negócio, mas é ruim pra eu executar, me tira da zona de Mas conforto. é justamente isso. Tipo, na minha posição, eu olho e falo assim, eu tô num vale, aí eu olho, a gerência é o pico. Aí eu chego na gerência... pico. Exatamente, Aí vira um porque vale. essa é a frustração. Porque daí você chega na gerência e beleza, você tem essa visão já de picos e vales, mas tem gente que fica ainda muito assim, quando eu virar gerente, vou Vai me resolver a vida. aliviar, porque daí eu vou ter um monte de gente que vai poder fazer Aí eu vou o que... mandar só. eu só vou mandar. Aí depois a gente chega o quê? Na diretoria. E aí, E como aí, é que é? talvez a gente... Qual que é o vale? Talvez a gente volte para os exemplos que a gente teve na vida, né? De achar que quando a gente chegar num outro nível, a gente vai fazer talvez como alguém que só mandava, mas talvez não seja o melhor caminho. O que eu vejo? Como coordenação, é o primeiro grande desafio da liderança, porque tu deixa de ser líder de si e passa a ser líder do outro. Cara, isso é uma transformação, e aí eu acho que é onde a gente se sente assim... Talvez esse vale que tu traga é muito isso. Eu era muito bom fazendo. Agora eu preciso ser Aí, em vez muito de ser bom premiado que o- por ser muito bom, premiado agora você vai... isso. Agora eu preciso ser muito boa em entregar através dos outros. Cara, isso é muito... Os outros não pensam que nem a gente. Eles não vão fazer. Então, eu tô olhando assim, eu teria feito diferente. Teria, mas não é mais a gente que tem que fazer. Então, para mim, quando chega na coordenação, tem esse grande desafio. Aí, uma vez a gente fez um desenvolvimento com 2 consultores que são maravilhosos, o Daniel Levi e o Edu Zaidental. Se quiserem trazer eles aqui, tenho certeza que a conversa Aceito a vai indicação. ser maravilhosa. E eu lembro que a gente estava discutindo, era o treinamento de gerentes. E os gerentes, com isso, assim, eu não tenho autonomia para decidir, eu sou gerente. Às vezes eu tenho que estar lá discutindo a operação e tal. E aí eu lembro que eles falaram, todas as camadas da organização é como se fossem cristais.
Entre os cristais, a gente tem camadas de algodão para que essas camadas não entrem em atrito. Então, tem a gerência, tem a coordenação e a diretoria tem a gerência e o C-Level tem a diretoria e o conselho. E o conselho tem Deus e... O conselho tem o interesse dos acionistas, Exato. os clientes. Os investidores. E no fim volta, né, pra base depois. Então, na verdade, isso é a vida, né? Então, assim, eu concordo com a ideia dos vales e dos picos. Porque, assim, vai ser para sempre assim, com desafios diferentes. Então, na coordenação vai ser um desafio, na gerência outro, na diretoria outro. Mas é sempre acomodando tudo isso, essas relações, né? Então, a gente, no nosso mapa de competências, a base dele é trabalhar indivíduo, relação e organização. Trabalha o indivíduo no autoconhecimento, naquilo que é dele. Trabalha ele com os outros e as relações. Trabalhando isso, a gente vai gerar melhores resultados para a organização, né? Então, tudo isso é cultura. É. Mas qual que é o seu vale como diretora? Bah. Olha, na verdade, um vale que eu teria, talvez seja o mesmo vale que eu tinha em outras posições, que é muito a gente ter algumas amarras quando a gente olha em termos de processos, quando a gente olha em termos de velocidade, né? A gente tem velocidades diferentes dentro da empresa. E às vezes a gente enxerga algumas coisas e a empresa ainda não está pronta para fazer esse movimento. E está tudo bem. Aí a gente precisa trabalhar e dizer, bom, não deu aqui, eu vou para lá. Então, o meu vale, para mim, eu considero ele mesmo, acho que em todas as posições que eu passei, de fato, talvez seja uma questão até de velocidade, né? De avançar em algumas frentes que, independente do cargo, vai muito pela velocidade da própria organização e não tanto das pessoas que estão ali. Isso de fato eu entendo e concordo. Eu acho que todos passamos por isso. Principalmente se você tem um perfil mais caçador, né? Um perfil mais buscador. E dentro desse mundo da inovação, quem respira isso está o tempo inteiro em contato com coisas diferentes. Você falou no papo de bastidor nosso algo muito, muito legal sobre isso, de geralmente a gente enxerga o que tem lá fora, a gente acha que o que tem lá fora é o melhor, aí a gente vem para dentro de casa e fala que tá tudo errado e a gente precisa acelerar o passo, mas peraí, aqui dentro de casa, como se fosse a nossa casa agora, pode ser a extensão que é a tua família ou a empresa, tem um jeito de funcionar, uma velocidade para as coisas, Exatamente. o valor, competências. Porque não adianta a gente querer ganhar a Copa do Mundo se a gente sabe que não tem os melhores jogadores. Tudo bem, então vamos readequar qual é a meta que a gente tem, vamos montar um time para esse torneio, né? E aí tem uma questão de velocidade que é fundamental, que quando você vira um líder, se você entender que você acabou de virar um cara inútil, inútil em que sentido? Não é mais sobre o teu trabalho, é sobre o trabalho do outro. Não, é sobre a visão que você dá a ele e a condição de você fazê-lo, fazer aquilo que você imagina. O Bill Gates tem, no documentário dele que tem no Netflix, o Código Bill Gates, acho que chama isso o documentário, né? O cara pergunta assim, no que você não é bom? Aí ele falou assim, cara, muita coisa. É mais fácil eu te dizer no que eu sou bom e você vai entender que todo o restante das coisas eu não sou bom. E tá bom, no que você é bom? Ele falou assim, eu sou bom em fazer com que as pessoas acreditem que é possível fazer algo que elas não acreditam. Pum. Caramba, como é isso? Esse é um cara extremamente visionário e inspirador. E aí, ele é o melhor programador? Não. Ele é o melhor gerente de pessoas? Não. Ele é o melhor planejador? Não. Não é. Mas ele sabe contratar quem é, né? Ele sabe contratar quem é e sabe contar uma história que motiva. Ponto. Eu acho que, cara, quando você descobre que você é bom nisso, você fala, pronto, e no restante? Cara, esquece, não adianta eu querer carregar, fazer tal coisa. Não é comigo, É que nem quando cara. a gente fala de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, né? Que as pessoas pensam assim, eu preciso melhorar aquilo que eu não sou bom. Não, melhora aquilo que você já é bom, porque que o trajeto vai ser um pouco mais fácil, não totalmente fácil, e não que a gente tem que escolher o fácil sempre, né? Mas menos doloroso. E aí você vai entendendo que até naquilo que você não é bom, você consegue se desenvolver. E traz alguém que é bom naquilo que você não é bom para complementar. Agora, tem um ponto bem importante nisso que tu falou, né, Emerson? A gente precisa entender isso, que a gente não precisa ser o super-herói que é bom em tudo, né? Porque fiquei pensando agora, eu acho que eu tenho um vale como diretoria.
um outro, né? Pensando aqui. Qual é o limite de eu dar autonomia para o meu time e o meu time sentir que é um espaço de autonomia, ou o meu time entender que eu estou delargando e deixando eles tocarem tudo? Nesse papel de diretoria, porque daí a gente tem as outras, né, outros líderes de líderes abaixo de nós. Qual é esse limiar, de fato, né? Então, talvez é sobre isso. Bom, o meu papel aqui é tirar as pedras do caminho, é trazer o direcionamento e seguir fazendo o apoio ali pro C-Level, no apoio do time de diretoria e trazendo tendências para o time tocar. Deu? Não é ser uma conhecedora de remuneração ou saber todos os detalhes do que está acontecendo na organização, porque não tem como saber. Então, é conseguir entender o que de fato é o diferencial dessa posição, mas entender assim o quanto qual é o nosso papel mesmo na linha de dar para o time o espaço que o time precisa ter, mas do time não olhar assim, nossa, estou aqui fazendo o trabalho dela. Então, acho que é um pouco, o meu vale é um pouco entender um pouco esse... E nessa jornada toda, então, beleza, liderança é algo que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, independente da sua posição e tal. Mas tem também um outro marco quando a gente passa. Agora eu vou me aproveitar, porque não é sempre que eu sento na frente da diretora, então eu vou me aproveitar também agora pra gente poder tirar umas dúvidas. Mas assim, qual que foi o marco da sua vida pra falar assim, pô, agora eu preciso aprender do negócio? E como que foi essa virada de chave também? Porque a gente fala muito assim, o RH estratégico, é porque a gente tem que aprender do negócio e tal. Mas no fim vira muito uma frase de efeito, às vezes, sabe? Perfeito. Mas na jornada, eu acho que existem alguns marcos, alguns momentos que a gente fala assim, puta, eu fui para uma reunião e eu realmente vi que eu não estava preparada. Então esse vai ser o meu marco 0 para eu dizer, agora eu vou começar a aprender do negócio. Quando que foi esse seu marco 0 e qual foi o caminho que você escolheu para se desenvolver nesse sentido? Legal. Quando eu estava no corporativo, a gente já começou a fazer uma transformação do papel do RH como um todo na Randon Corp. Então, de fato, de a gente ter parceiros de negócio. E, para isso, precisar conhecer o negócio. Mas, ainda ali, como corporativo, eu não tocava uma BU que tinha que conhecer o cliente, chegar a atingir os resultados específicos, era o resultado corporativo. Ali, eu comecei essa jornada e muito assim... Eu tenho muitos amigos de outras áreas. Então, assim, eu pedi uma mentoria de DRE para uma amiga minha que trabalhava na área de controladoria. Fui conversar com o time ali de RI para me explicar dos outros BIs. Então, foi muito nessa linha, da mesma coisa que eu fiz lá na época da frase de procurar as pessoas internas. Mas ali ainda não era essa virada de chave. Quando a vertical de serviços começou a ganhar corpo, né, que aí, através de um processo de foresight, se entendeu que serviços tinham um espaço muito legal para a gente avançar, e aí veio um esforço de, fato, tornar uma vertical maior, aí eu entendi que, cara... Eu preciso entender de consórcio, eu preciso entender que mercado é esse. E eu era muito indústria, né? Eu preciso entender qual é o funcionamento de um banco. Tinha ali o Banco Randon, né? São mundos muito diferentes. Eu preciso entender sobre spread do produto do banco. Eu preciso entender sobre cota de consórcio. Eu disse, caramba, eu não sei nada. E aí eu fui para as áreas de negócio. Aí eu fui conversar, eu fui entender com quem vive, né? Com quem, de fato, tá naquele negócio, para entender... Qual é o nosso mercado? Qual é o nosso cliente? Qual é a nossa meta? Como é que a gente faz para chegar lá? Então, eu convivo muito com o time de controladoria até hoje, pedindo informações e entendendo algumas coisas, de fato, do negócio para ajudar na nossa tomada de decisão. Então, assim, para mim, a minha jornada aqui foi conversar com todas as áreas. A área de crédito, como é que funciona a área de crédito? O que de fato a gente tem? A área de cobrança, o nosso jurídico. Então, assim, é muito essa circulação interna, a aprendizagem intencional. Eu quero que tu me dê uma aula sobre isso aqui. E a gente, inclusive, está com um projeto que a gente lançou há pouco, que é um ecossistema de aprendizagem da própria Hands, e justamente isso vai estar lá dentro da nossa plataforma, porque, assim, todo mundo precisa conhecer do cliente. Todo mundo precisa conhecer, de fato, do negócio, porque independente se eu sou uma área de apoio ou não, para eu tomar as decisões ali no meu processo, o foco vai ser sempre o mesmo foco de todo mundo. Não é só da área comercial a responsabilidade de atingir, de chegar na receita.
É de todo mundo. Então, eu sempre funcionei muito indo lá no bebê da fonte para conseguir aprender. E claro, né, não fiz nenhum processo formal, mas muita pesquisa, muita leitura, buscar nas fontes ali que tenham informações do nosso negócio para conseguir fazer isso. Então, foi muito quando eu cheguei no negócio mesmo para aprofundar no negócio. Isso é característica de BP. Pra mim, eu acho que o BP parece muito com o marqueteiro. Qual é a semelhança dos dois? Os dois estão no campo, os dois têm que testar um monte de coisa, têm que aprender muita coisa, têm que questionar, sabe? E isso dá uma visão de negócio e de mundo muito diferente. Quanto mais exposto nós estamos a ideias, pensamentos e gente diferente, mais fácil é da gente entender. Sem dúvida. Tem um livro aqui que é o livro do Daniel. É o livro de Eli, mas não é o livro o de Daniel Martim Eli. É o livro de Eli. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá vendo? Tá na tela? Daniel Martim Eu vou colocar Eli. aqui. Exatamente. E o livro se chama O Líder em Transformação, que é basicamente isso. Eu acho que o tempo inteiro esse cara tem que entender como o jogo tá funcionando, como as pessoas falam e... Mas acho que é legal falar, você citou o Daniel muitas vezes, mas quem que é o Daniel Eli também, né? Quem é essa figura? Quem que é essa pessoa? Legal. O Daniel, ele era o gestor de pessoas e cultura nesse movimento de transformação e que foi também desenvolvendo a carreira dele, ampliando o escopo, e hoje ele é um gestor de negócio. Então, hoje ele é o COO da Hands, né? Não está mais na cadeira de pessoas e cultura, mas pessoas e cultura sempre foi a trajetória dele, né? Desde o início da carreira dele. E ele é um líder muito visionário, né? Então, ele que, né, passou lá fora e enxergou as oportunidades e pensou, a gente tem que fazer diferente. Ele tem essa visão muito de transformação e ele veio construindo, né, esse conceito dele do líder diferente do gestor, e que acabou fazendo muito sentido, né? E quando eu fui pro corporativo, tem a passagem no livro ali daquele que ele traz, né? Quando eu fui pro corporativo e ele me falou um pouco o que era vaga, eu disse assim pra ele, caramba, eu não tenho competência para entregar tudo isso que tu tá querendo fazer aqui. Eu acho que eu não... Acho muito legal, mas acho que eu não sou a pessoa para isso, né? E aí ele disse, essa parte eu já avaliei. Eu quero entender se tu, né, tem interesse no desafio. Daí eu disse, nossa, com certeza. Então, ali foi a primeira vez. Depois, na Exo, de novo, no retorno da Exo, que a gente conversou, daí eu até falei com ele e com a Fer, que era a coordenadora da época, eu disse, gente, vocês estão me preparando para ser liderança? Vocês sabem que não é o caminho que eu quero seguir. E aí eles me disseram, acho importante tu reavaliar. E aí a gente foi conversando e aí entendeu esses caminhos. Então, eu sempre falei assim, que ele enxergou muito mais o meu potencial antes do que eu mesma, e acabei tendo essa oportunidade, né, pela liderança dele. Aí eu brinco muito assim, isso fez com que ele sempre exigisse muito mais de mim, que às vezes de outras pessoas, mas que me trouxe um crescimento e um desenvolvimento. E isso não significa a gente concordar o tempo inteiro, bem pelo contrário. Ele sempre dizia, eu valorizo muito as pessoas que chegam aqui e discordam de mim. E eu sempre fiz muito isso, naquela linha de eu poder falar sempre aquilo que eu acredito, óbvio que com muito respeito e entendendo, mas sempre tive esse espaço dentro da organização, com ele, com a Fernanda, que foi a minha gestora também, né? A gente sempre teve muito essa liberdade dentro da organização. Então, ele escreveu muito sobre liderança, porque ele foi desenvolvendo essa jornada e vendo esses movimentos, né? Cada um tem o Daniel Eli que merece. Existem muito... Exatamente. Existem muito... O Taveira deu uma risadinha. E dentro da própria Random Core. É um elogio. Deixa eu seguir falando, porque eu acho que pesou o clima aqui, gente. Aqui, assim né? mesmo. Que pesou o clima, né, Taveira? O nível de cobrança. Fazer um break, pessoal. A gente volta daqui 10 minutos. Aí volta, a Fernanda não volta, né? Volta só os dois. Mas é importante aí. Vamos saber se o Emerson faz isso. Ele escuta? Muito. Então, isso Fala muito também, mas escuta também. Mas é importante calibrar e dizer assim, cara, tu tá exigindo demais de mim? É isso aí mesmo? É esse o caminho? Acho que essas conversas de calibração, elas mas são você sabe que, né? Quando você contou do Daniel naquela experiência, quando você voltou de licença e tal, a gente tem um pensamento muito negativo, às vezes, pro erro, né? Tipo, ninguém quer errar. Não, errar, eu não quero falar dos meus erros, não admito que eu erro. Mas quando a gente fala de liderança e de inovação, a gente
gente não pode ter medo de errar. E eu acho que ele teve muito isso, assim, quando ele te propôs e você falou assim... Não, eu não vou querer, porque assim, esse projeto precisa de algo. Ele poderia estar errando muito feio naquele momento. Porque realmente você poderia, num momento muito crucial, falar assim, pô, não vou dar conta. Ou você também poderia ter dito assim, não, eu não vou mesmo porque eu tô com medo de errar. Mas nenhum de vocês teve medo de errar naquele momento. Perfeito. E em várias outras oportunidades que você trouxe também, ele esteve num momento crucial de dizer assim, você tá me preparando pra liderança? Acho bom você repensar. Ele poderia estar errando muito, de estar preparando uma pessoa que realmente não tivesse. Mas ele não teve medo. Eu acho que quem trabalha com inovação, quem tem isso no sangue, não pode ter medo de errar. E o papel da liderança? Você concorda com isso também? Concordo 100%. É óbvio que a gente tem noção do erro, né? Não tem vai errar. Erro que custa caro, tem erro que custa, né? A saúde das pessoas, custa dinheiro, custa muitas coisas. Mas a gente não pode ter medo do fracasso, né? Ele faz parte do Principalmente processo. Hoje em dia, né? O que a gente vem falando, tudo muda tão rápido. Se a gente leva muito tempo para rodar um projeto, a gente vai perder muita coisa. Então, não dá para ter medo de testar, não dá para ter medo de errar. E quando o erro acontecer, tem que entender o que ele traz de aprendizado para a gente poder errar outras coisas depois, né? Não é simples, né, gente? Não é. A gente foi ensinado para não errar. A gente foi criado para não errar. Então, exige um movimento de transformação das pessoas, das lideranças, da organização, de permitir que isso aconteça mesmo, né? Quando a gente olha para os nossos filhos, é a mesma coisa. O automático é a gente cobrar quando erra, cara. Ou então vai fazer um negócio, faz errado, você quer corrigir, né? Aí você tem que falar, não, deixa ele errar até... Exatamente. Não vou fazer por ele, né? Abrindo um parênteses que eu vou conseguir fechar, eu não sou feminista, né? Pra mim, assim, não é uma pauta, assim, que é 8 ou 80. Eu não gosto de carimbos, não gosto dos carimbos das gerações, não gosto desse carimbo. Mas, de fato, as mulheres, elas têm uma dificuldade maior em se enxergar, mas também porque é a forma como a gente veio, né, vindo como sociedade. Então, assim, tem uma questão das mulheres que, se a gente não tiver lideranças preparadas para ajudar as mulheres também a sair desse movimento de dizer eu não consigo, eu não vou dar conta, as mulheres, de fato, não vão conseguir esses espaços. Então, assim, tem que ter na liderança essa abertura de entender que, assim, eu li o livro da Sheryl Goldberg, que era do Faça Acontecer, que ela era uma executiva do Facebook, e ela traz que quando tem uma posição, às vezes de liderança ou outras, as mulheres podem estar 100% prontas, elas vão pensar que elas não estão e talvez nem se inscrevam. E os homens com 30% daquilo que de fato tem, vão e se inscrevem e se sentem prontos. E eu não estou criticando os homens, eu estou dizendo que as mulheres têm que ser que nem os homens. Eles não estão errados. Então, assim, e aí eu não estou dizendo que mulher tem que virar homem para conseguir o espaço, de forma alguma. Mas tem uma questão que ela é social e que foi assim que, graças a Deus, hoje já evoluiu muito, de as mulheres poderem falar, de elas serem ouvidas, mas tem muito lugar que as mulheres ainda não são ouvidas e que não percebem esses espaços. Então, é papel da liderança também criar esses ambientes e fazer perguntas. Não quero, não vou. Por quê? Qual é o teu receio? Mas será que a gente não consegue resolver isso juntos? Então, assim, tem um papel crucial da liderança nesses espaços. Posso citar na página 69 desse livro que eu acabei de dizer, O Líder em Transformação, do Daniel Eli. Ele diz, tem uma outra colega que conta que em 2 ocasiões eu acreditei nela antes dela mesma. Propiciei a segurança necessária para ela potencializar ainda mais as capacidades que eu havia identificado. Que é o que você está dizendo agora. Por que você não vai? Não, peraí, vamos testar. Então, a segurança primeira nada está perdido. Se não der certo, você volta. Então, é construir um ambiente desse que faz a diferença, assim. E hoje, mais do que nunca, essa liderança pelo vínculo, que também você colocou aqui pra gente, ela se dá nesse ponto de você construir os ambientes para esse crescimento, favorecer, enxergar. Tem uma visão muito interessante. Você pensa num técnico de futebol ou da seleção de vôlei. Eu acreditei antes e eu propiciei segurança e eu enxerguei potencial. Enxergar potencial também é uma habilidade. Você tem que refinar muito para dizer ali, opa, ali tem brilho no olho, ali tem vontade. Você fala, cara, beleza. O que você disse, Fer, mas pode dar errado? Claro que pode. Eu tô enxergando, dar, eu tô fazendo uma aposta. Mas eu não tô com medo de apostar por não tô com medo de apostar. De errar. Perfeito. Sabe, eu vou fazer isso, eu vou caminhar nessa linha, né?
Então isso é muito interessante. Vamos fazendo uma mudança, mas eu creio que ela sempre permanece, porque no fim sempre está ligado à maneira como você se relaciona com as pessoas. Política é a maneira como nós lidamos com os pensamentos diferentes das outras pessoas. Como numa empresa tradicional isso foi possível? Já que quando eu penso nessas áreas moderninhas, isso pode aplicar para a empresa toda? Eu estou olhando para a indústria, a linha de produção. Aí você vem para uma área que fala assim, vamos combinar as entregas? E se o cara combinou as entregas para fazer das 10 da manhã às 8 da noite... Cara, não é todo mundo que pode trabalhar das 10 às 8, porque na linha de produção ela começa a rodar às 6 e o turno acaba a tal horário. E não dá para o cara falar, eu quero flexibilidade. Será que eu posso fazer meu trabalho na operação de casa? Então como é que vocês conseguem fazer a aplicação disso tudo? Porque são quantos CNPJs? Quase 80. Quase 80. E como é que vocês lidam com... Porque eu acho que aqui dentro, você estava dizendo uma coisa que eu curti muito. Vocês trazem uma empresa para dentro do grupo, cultura é diferente, vocês têm que adaptar, mas duas coisas vocês não abrem mão, né? Que é a questão dos valores e a questão das competências. Isso é uma linguagem única para todo o ecossistema, beleza. E o restante? O restante pode mudar. O pacote de remuneração vai mudar. Pacote de benefícios vai mudar. Conta um pouco disso, porque acho que essa parte também é muito importante. Legal. A gente está grande e a gente está complexo, né? Então, assim, a gente não pode perder a governança. Então, tem coisas que a gente não abre mão, que são os valores, né? São as nossas competências, que a gente chama o nosso jeito de ser e de fazer. Então, isso a gente, de fato, não abre mão. Mas também tem o timing dessas coisas serem também inseridas dentro dessas empresas adquiridas, né? Então, às vezes, não vai ser no dia 1, nem no ano 1, vai ser no ano 2, mas é óbvio que tudo que a gente vai trazendo já vai conectando com isso. Então, a gente também não adquire empresas que sejam com culturas muito opostas à nossa, porque aí não vai funcionar, né? Mas tem um processo de entendimento, né, de tudo isso. E aí, entendimento de que mercado a gente está inserido, de que cultura é essa, o que faz sentido manter, o que a gente pode somar, fazer diferente. Então, tem toda essa análise e esse processo, né? E também a gente tratar diferente os diferentes. Então, assim, tem muita coisa que vai dar para fazer igual, mas tem algumas coisas que a gente vai precisar olhar para isso. Quando eu trabalhava com mobilidade global, eu lembro que tinha um livro que se chamava Kiss, Bow or Shake Hands. E o que a gente quer dizer com isso? Que a gente tem que ser tão global quanto possível e tão local quanto necessário. Sempre usei essa frase porque, assim, nem tudo quando a gente vai para um outro país, é outra cultura. Nem tudo vai ser igual, porque existe, inclusive, leis diferentes. Então, é um pouco esse paralelo, que a gente vai precisar entender que movimentos são esses, mas sempre garantindo a governança Randon Corp dos valores, da ética, né, dos processos, de fato, que a gente precisa garantir. Então, se é um valor para nós, as pessoas poderem estar no ecossistema Randon Corp, podendo participar de vagas internas, eu preciso garantir que isso seja possível e viável entre as empresas. Então, tem ferramentas, a gente tem processos que a gente precisa fazer para garantir aquilo que para a gente é valor, né? Mas, de fato, a gente vai analisando cada caso e fazendo os movimentos de integração de acordo com aquilo que é possível e que a gente acredita, né? Uhum. Que desafio. Dá muita briga isso aí? Sempre, como em todos os lugares. Mas não dá briga feia, dá discussões. E discussões que são saudáveis, eu acho, né? E aí a gente precisa, às vezes, deitar no travesseiro, dormir 1, 2 noites, voltar. E aí a gente avalia o que é melhor. Então, assim, as decisões, elas são tomadas muito em conjunto, né? De a gente entender o que é melhor para Hands, olhando a Hands. O que é melhor para a Randon Corp? Então, essas decisões, elas são tomadas até como grupo, né? Isso eu acho que é um ativo bem importante. É quase como aquele jantar de família em que os agregados, né? Que daí vem as cunhadas, vão chegando, os genros, as noras vão chegando, né? E aí, mas no fim é todo mundo da mesma família, né? Aí. Mas assim, também cada um é sua família separado, né? Então cada um vai para sua casa ali, é a sua família. Exatamente. Mas daí quando vem no almoço de domingo, é a mesma família, mas cada um com seu jeitinho, com as suas... com o tempo todo mundo se integra. Aí todo mundo começa a se sentir a mesma família, mas cada um com a sua personalidade, né? Então... Fazer parte desse grupo, do ponto de vista de liderança, como vocês enxergam os tamanhos?
Porque eu posso ter um líder com determinado título aqui nessa empresa, que eu também tenho na outra, mas aí eles têm pesos diferentes. Como é que vocês calibram isso? Porque eu acho que numa visão, do ponto de vista da governança, vocês precisam enxergar isso tudo dentro de um mapa. Perfeito. Não que necessariamente eles precisam ter os mesmos nomes, mas precisam entender que isso aqui tem o mesmo tamanho disso aqui. Perfeito. E pra gente vale. Como é isso na prática? Implementar isso também? Hoje em dia é algo mais tranquilo, de certa forma, para nós, dentro daquilo que a gente já possui na nossa estrutura de cargos e salários, né? Então, na empresa X, para o mercado, é um diretor, ou porque tem um estatuto que diz que é um diretor. Mas quando a gente olha para pacote de remuneração, equivale ao grade X, que na nomenclatura é um grade de gerente. Então, hoje a gente vai muito por grade, né? De fato, pela tabela, e aos poucos a gente desmistificando algumas questões de cargo. Mas, assim, ainda é algo mais tradicional dos níveis, coordenador, gerente, diretor, diretor executivo, né? Então, tem a escadinha, mas a gente também vem discutindo outras nomenclaturas possíveis de acordo com grade. Mas aí isso impacta, inclusive, em outros inúmeros processos, né? Mas é algo que a gente já vem trabalhando, considerando, inclusive, mercado, inclusive o que algumas posições precisem, talvez em termos de nomenclaturas diferentes, né? E as pessoas naturalmente se comparam, né? A comparação existe, ela é natural, acho que a gente tem que aprender a lidar com ela, não evitar ela a todo custo, né? Evitá-la a todo custo. Mas eu entendo que com quase 80 CNPJs, tem muitos negócios diferentes com pesos diferentes no mercado também. Então, tem empresas que têm, por ter uma mão de obra talvez mais específica ou estar numa região X ou Y, o salário é diferente e tal. Do mesmo jeito da família. Não tem aquela coisa, chegou o primo rico aí, ó. Como é que vocês lidam com isso? Porque como é que é a comunicação para a gente poder unificar, fazer as pessoas compartilharem os valores e as competências? Porque eu imagino que a missão é muito, muito difícil. E por que eu pensei isso? Porque eu conheci uma família em que a matriarca da família, a avó da família, ela não deixa ninguém falar mal de ninguém. Então é aquela coisa assim, chega no almoço de domingo, sabe aquela conversinha assim que junta as duas noras, assim, as duas falam, nossa, mas aquela ali, e a namorada nova do fulano? Ela já acaba ali no começo do burburinho, entendeu? E ela diz, aqui dentro da minha casa, ninguém fala mal de ninguém. Então, assim, e eles se reúnem sempre. Então, a matriarca é quem ditou a regra. E diz que a família inteira meio que segue isso. Porque, assim, não, a avó ensinou isso pra gente, a avó. Claro. Então, ela conseguiu, pela influência e por ter sido muitas vezes, né, a pessoa que chata ali, que briga, que não sei o quê, de botar essa regra pra todo mundo. E a família convive muito bem. E, assim, eles conseguem ter um Natal em paz. Eles conseguem viajar, sabe assim? Porque a matriarca teve esse... E aí eu olho pra Randon... Todo mundo Randon, puto, mas ninguém vai brigar aqui. Vocês deixam pra resolver. Vai brigar longe da avó. Não, mas o melhor disso é porque ela conseguiu influenciar tanto que as pessoas começaram a levar isso pras casas delas também, porque viram que realmente era um caminho bom, né? Não é o caminho de todo mundo, né? Que é aquela coisa, eu vou aguentar mas essa família. Mas a parte boa é, ninguém fala mal de ninguém, perfeito. Mas se tiver que discutir, se entender, se entende. Mas é saudável legal, nesse nível, sabe? Do tipo assim, aqui não vai ter picuinha. Se você quiser falar mal da fulana, a gente vai lá e a gente fala na fé, resolve. Mas você não vai pro quarto, você não vai pegar sua cervejinha e vai ali no cantinho e falar mal da... E as pessoas começaram a levar isso para os seus núcleos familiares. Então, é quase que isso. Imagina Randon, 80 CNPJs, é esse almoço com essa matriarca que fala assim, aqui ninguém fala mal de ninguém, se falar a gente vai resolver e vai ficar tudo certo. Perfeito. É esse meio que o segredo de compartilhar os valores e as competências para não ter aquele do tipo assim... a empresa tal tem mais dinheiro, tá pagando melhor. Aqui é sempre assim. Imagino que deve rolar esse tipo de comparação, mas como que essa matriarca, agora eu vou chamar assim, me apropriar desse termo, faz para mitigar isso ou para essa governança corporativa, lidar com essas comparações? Eu acho que assim, tem uma coisa que é da cultura da empresa, que esses valores, eles são da empresa. Eles estão ali. É algo que veio do fundador, do seu Raul, e permaneceu. Então, de fato, é muito forte, né? E isso continua muito presente na organização. Então, aqui não tem estar na empresa e não seguir os valores. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Isso é muito forte, é muito, muito vivido, de fato, né? E existe o comitê executivo. Então, o comitê executivo, que tem os representantes aí de todas as verticais, né, discute como grupo. Então, a gente sempre fala que todos têm um chapéu da sua vertical, mas também tem um chapéu corporativo. E aí vão ter decisões que precisam ser tomadas
para o grupo. Então, é óbvio que tem empresa que tem melhor resultado, enquanto outra tem pior. Né? É a mesma Picos coisa e do vale vales. e do pico, né? Então, assim, hoje eu tô bem, amanhã eu não tô bem. Mas como que a gente faz? Porque o ecossistema, ele também depende um do outro. Tem uma empresa que vende para outra. Então, é um ecossistema que se conversa muito. Então, por que a gente não vai fazer ações em uma empresa para apoiar a outra? Né? Então, é óbvio que isso gera discussão, isso gera, né, até a gente chegar... óbvio, porque isso faz parte das relações humanas. Mas existe algo que diz, é o grupo. Né? Por que eu tô pagando o prejuízo do outro? Porque é grupo. Exatamente. Faz Então, sentido E pro grupo. é nesse comitê Isso executivo aí. que acontecem mesmo. essas... Mas todos nós somos convidados a pensar como grupo. Então, assim, se eu vejo que tem alguma coisa que pode beneficiar a outra empresa, a gente também vai buscar fazer junto, né? Buscar em conjunto. Tem coisas que dá, tem coisas que não dá. Mas todos nós somos convidados a pensar como grupo, não só no nosso cachorro. E olha que legal, isso, organismos complexos pensam assim. Isso é nosso corpo. Já reparou? Nosso corpo, quando ele começa alguma coisa a dar errado nele, ele já começa a subsidiar. Tá faltando água aqui. Todo mundo tem que pagar o preço. Por quê? Porque o organismo complexo, ele tá ligado a um negócio que chama a vida. E é por isso que os sapiens sobreviveram, porque os neandertais, eles eram muito mais fortes, mas eles não eram unidos. E aí você já pensa em comunidade. Força, né? O corpo tem uma resposta, mas a comunidade tem outra. E isso o aí. corpo funciona dessa forma, né? Se você tá com a dor no pé, ele vai te compensar de um lado, mas para te manter em movimento. Então, nós vamos sentir a dor desse corpo junto, porque o sistema nervoso, ele avisa, né? Então, é um desconforto que não é só pro pé, é um desconforto que é pro todo, né? E isso tem um lance de maturidade. A gente estava falando sobre isso, Fê, e contextualizando, né? Quais são os problemas do crescimento? Chega um momento que você precisa crescer e você precisa confiar em pessoas que são melhores que você. Legal, é uma primeira fase. Depois que você confia nessas pessoas e você dá a elas liberdade, elas começam a funcionar sozinhas. Aí vem o próximo desafio, que é, agora eu preciso fazer eles trabalharem para um grupo. Isso. E depois que eu trabalho com grupo, agora eu preciso ter estratégia muito bem fundamentada, porque a gente precisa saber claramente para onde vai. E se você reparar, o pico e o vale, ele se faz necessário em alguns momentos, né? Eu preciso entrar em alguns vales, porque esse momento depressivo, talvez, ele vai ser o impulsionador para o próximo passo. E é o Eu momento acho- de aprendizado. Eu acho que Picos e Vales está concorrendo com 18 verões. É. no Bom, nome do episódio. Pô, essa enquete tá muito boa, então peraí que eu vou colocar. São só 18 verões ou entre picos e vales? Entre picos e vales, são só 18 verões. Nossa! Se fosse, tava bom, né? Depois a vida calma, não. Só que não. Aí tem 18 Mas aí, verões e um depois dos boleto da verões, eu quero faculdade. criar um picos. E uma festa de casamento que você se propõe a ajudar. Não. Deixa pra... Vamos pensar nisso depois, falta tempo. Acabou de cumprir a promessa da festa de 5 anos. Exato. Não. Tô nos 5 anos ainda. Ô, Thames, mudando de novo de assunto, que você vê que a gente gosta de mudar de assunto, do que é que você tem mais medo ou do que é que você já teve mais medo, se é que algum fato marcante assim marcou a tua história? Ai, gente, o que eu tenho mais medo? Ou já teve e sabe lidar, soube lidar? O que eu tenho mais medo é não ver minhas filhas crescerem. Eu acho que isso, e talvez seja um medo, né, de todo mundo que é mãe e pai, mas esse é um medo. Eu passei por um processo, né, de câncer de mama em 2021 e eu não tive medo de morrer. Né? Às vezes as pessoas dizem, não, claro que tu teve lá no fundo. Eu não tive medo de morrer, porque não era uma opção morrer, ponto. Né? Cara, não era. A minha filha mais nova tinha 7 meses. A Belle tinha 7 meses e a Mariana tinha 4 anos. Cara, não é uma opção. Né? Assim... O anjo da morte passou e falou: você pode ficar tranquilo aí que eu tenho coisa pra resolver aqui. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Hoje não, eu passava e falava, hoje não. Amanhã, não. hoje também não. Tenho muitos planos aqui ainda, né? Não, pode voltar daqui a muito tempo, né? Mas eu não tive medo de morrer. E, óbvio, não é assim, não é uma opção, mas assim, da mesma forma que quando eu descobri um caroço, pra mim, eu disse assim, cara, isso não é boa coisa. Quando eu recebi o diagnóstico, eu pensei, nós vamos resolver.
eu sempre fui muito prática, né? Assim, eu lembro quando meu pai faleceu também, a gente se dividiu como irmãos. Aí vem a outra parte dos irmãos, né? O meu irmão do meio ficou o tempo inteiro no hospital com a minha mãe, o meu irmão mais velho organizando, né? Porque ele foi para Porto Alegre, meu irmão morava lá, então podendo fazer essa ponte e apoiando. E eu fiquei cuidando das outras coisas, da parte burocrática, né? Enfim. E sempre foi muito isso. Eu lembro que uma semana antes de meu pai morrer, ele teve câncer de pâncreas. Então a gente descobriu, em dezembro, ele morreu em maio. Foi super rápido. E aí ele tava lá e ele me chamou. Daí eu pensei, meu Deus, ele vai, né, querer se despedir. Ele falou assim, ó, pega meu cartão, paga a conta X, Y, Z, não sei o quê. Então, assim, era muito isso, né? Eu sempre fui muito de resolver. Sempre, né, assim, eu brincava. Na minha família, as minhas tias diziam, tu vai pro centro, que se tu for... Eu sabia a senha de cartão de todas as minhas tias, CPF, tudo, porque assim, eu vou fazer, vou resolver, né? Sempre fui muito prática. E não foi diferente nesse momento. Sofri, óbvio que sim, né? Óbvio. Tipo, quem é que espera ter um diagnóstico de câncer de mama amamentando? Cara, eu sempre li que a amamentação era, inclusive, uma prevenção a câncer de mama. E eu tava lá amamentando e, tipo, cara, desenvolvi um câncer de mama. Isso é surreal, sabe? Sem caso na família. O câncer de pâncreas não é prerrogativa para câncer, para eu poder... Não era. Então, assim, super aleatório. Mas quando eu descobri o caroço, e foi em função da amamentação, eu nunca fazia autoexame. Não era uma prática minha, né? Até porque eu pensava, cara, como é que eu vou descobrir? Né? A gente tem um monte de glândulas, como é que eu vou saber se é ou se não é? Tipo, não fazia, imagina. Não tinha nem porquê na minha cabeça. Mas eu sempre tive muito leite. Então, eu sempre precisei massagear muito a mama para desempedrar. E assim, toda semana. Tanto em uma gestação quanto na outra. E aí, nesse dia, eu disse, ué, que coisa estranha, tipo, e assim, ó, tu vai saber, porque é muito diferente. Parecia um cascalho, assim. Era um sábado, daí eu disse, cara, isso não é boa coisa. Aí, prática como eu sou, segunda-feira eu liguei para uma mastologista, já marquei uma consulta. Eu disse, cara, se isso aqui for, eu já vou deixar uma mastologista marcada para outra semana. Liguei para minha gineco e disse assim para a secretária, quero uma consulta, nem que seja particular, descobri um caroço, consegui para quarta-feira. Daí ela me atendeu, ela disse, deve ser só um caroço de leite, mas vamos fazer. Consegui a ecografia para segunda-feira. Aí, na segunda-feira, fiz a eco. Quando a gente faz exames, os médicos dizem, tá tudo bem, tudo certo. O médico me disse assim, quando tu tem médica? Daí eu disse, amanhã de manhã, tu acha que eu consigo vir pegar o exame? Amanhã cedo tu passa aqui. Pá! Ali você já sentiu daí na hora. Eu disse, confirmou. A médica me dizendo, né, é só um caroço de leite. Eu, cara, não é. Não é só um caroço de leite. Então, da mesma forma que eu soube que não era, quando eu fui receber o diagnóstico, eu disse pra médica assim, eu quero só que tu diga que ele tá no início, que tem tratamento e que tem o que fazer. É isso que eu quero saber, e que não se espalhou. E aí ela me disse, é no início, tem um tratamento bem específico para ele, porque não era o tipo mais comum. E a princípio tá só na mama. Eu disse, bora começar esse negócio, né? Aí agilizei, fiz tudo que era exame e tal. E, né, fui pro tratamento. E a todo momento na minha cabeça era, vou fazer o que eu tenho que fazer, né? Então, a Mari tinha 4, a Beli tinha 7 meses. Eu disse, mãe, vem aqui para casa. Minha mãe foi lá para casa para ficar com a gente e para tentar a gente conseguir organizar e dar conta de tudo, né? Então, assim, meu maior medo é não estar aqui para as minhas filhas. Uau! A gente se põe no lugar dos meninos nessa hora, né? Dos meninos, das crianças. Porque isso é tão incontrolável também, né? A gente entra num carro hoje, pode não voltar amanhã. Eu acho que a gente só não pode ficar apavorado diante disso, né? E eu acho que tem uma outra coisa, né? Porque eu tenho muita fé, né? Muita fé. Inclusive, eu tatuei fé, fiz o símbolo aqui do câncer de mama para nunca esquecer, né, desses processos.
E aqui, super clichê, eu tatuei Carpe Diem, mas é sobre isso. É sobre a gente, né, colher, viver cada dia. Eu acho que tem alguns aprendizados nesse processo. E eu me lembro que rezei muito, óbvio, né? E teve um dia que a Isabelle ainda amamentava, ela não tinha pego a mamadeira. E aí eu tava lá, né, com ela de madrugada no colo, amamentando. Aí eu precisei também tomar um remédio para secar, para parar de amamentar. E aí eu lembro que eu olhei para cima e eu disse, tá, meu Deus, desafio aceito, né? Eu não vou ficar brigando, né? Eu lembro que o meu irmão disse assim, que droga, né? Daí eu disse, sim, que droga. Mas que bom que é esse. Que bom que não é um câncer de pâncreas, porque o meu pai não teve chance de lutar. Não tinha o que fazer. Não tinha. Que bom que é esse que tem um monte de tecnologia, que tem tratamento e que eu posso lutar. Porque, cara, me dá a chance de lutar que eu vou lutar. Agora, se eu nem tivesse a chance, aí ia ser ruim. Daí ele me disse, mas podia não ter. Daí eu disse, essa não é uma opção. Eu não vou ficar pensando agora porque podia não ter. Cara, tenho, ponto. Vamos resolver, né? Aí eu lembro que eu olhei para cima e eu disse, meu Deus, eu aceito o desafio, né? Desafio topado. Mas, pelo amor de Deus, me mostra o que eu tenho que aprender, porque eu não vou passar por isso à toa, sabe? Eu não vou passar por essa luta, assim, entrando igual e saindo igual. E aí, assim, a vida veio me mostrando ao longo do tempo que a gente não tem controle algum sobre nada. E a gente insiste em querer ter controle. A gente insiste em querer controlar tudo a todo momento. Aí vem a primeira filha, tipo, cara, nada daquilo que eu pensava, né? Beleza, segunda filha, agora eu tô craque, né? Meu Deus do céu, gente, o que... Outro ser humano. Outro ser humano. Outro chip, outro lote. Outro lote de criança, sabe? Então, assim... aí vem isso, diz assim, tu acha que agora tu entrou no controle? Tu não entrou, sabe? Então, acho que a primeira coisa é essa. E a segunda coisa é, cara, a gente não pode se deixar pautar pela nossa agenda. É a gente que manda na nossa agenda. É a gente que manda na nossa vida. Então, assim, é sobre não ter controle. Mas não se apavorar e saber lidar com aquilo que se apresenta. Então, assim, teve uma época que vinham os problemas, meu Deus, que dor de barriga e tal. Agora vêm os problemas, vamos resolver. Cara, tem uma coisa que não dá para resolver nessa vida, que é a morte. O resto... Então, assim, quando eu olho, até, né, vindo para o trabalho, qual é o problema que vai chegar e a gente não vai saber como resolver? De alguma forma, a gente vai resolver. Pode doer mais, pode doer menos, pode ter um impacto, a gente pode não gostar, mas a gente vai resolver. Então, assim, óbvio, né? Não é simples e fácil, mas a gente lida com as coisas na vida de uma forma diferente. E a sua mais velha tinha quantos anos? 4. Você precisou conversar com ela em algum momento? Precisei. Porque você também provavelmente passou por um tratamento. Fiquei careca. Ficou careca. E como que foi esse processo todo? Era pandemia, né? Eu pedi ajuda, eu sou psicóloga de formação, sabia fazer nada disso, né? E sigo não sabendo criar filho também, tá? Tipo, teoria e prática, caso de Ferreira, espeto é de pau. Mas eu liguei para a psicóloga da escola para pedir uma ajuda, né, de como eu falava. E daí ela me sugeriu quebrar em 2 momentos, falar da doença e falar da perda do cabelo quando fosse acontecer. E aí eu lembro que eu falei pra ela, filha, a mamãe tá com um dodói, que ela vai ter que fazer um tratamento. Esse tratamento vai me deixar um pouquinho cansada, então eu vou estar mais deitada em casa. Ela começou a chorar em desespero, achando que eu tava com Covid. Era pandemia. E aí ela achou que eu ia morrer porque eu tava com Covid. Eu disse, não, filha, mas não é Covid, é um outro dodói e tal. Beleza, né? Aí foi. Então, tipo, ela já levou... Imagina, a gente era Covid, lembra? Escolas fechadas, máscara, aquele caos todo, né? E daí eu expliquei que não era isso, né? Enfim. E a Belle, com 7 meses, eu disse, filha, mamãe não vai mais poder te amamentar e tal, né? Deu 2 dias, ela pegou a mamadeira, que ela não tinha pego. Então, tem umas coisas que a gente não explica, sabe? E quando eu tava próximo de perder o cabelo, daí eu falei pra Mariana, filha, ó, o tratamento da mamãe vai fazer a mamãe perder o cabelo, mas isso é bom, porque significa que o remédio, né, tá fazendo melhorar, depois vai crescer de novo. E aí eu lembro que eu esperei o cabelo começar a cair pra raspar. Foi uma dica do meu onco, porque ele disse, deixa cair, né? Eu pensei, acha que eu raspo antes, já vou lá raspar. Daí ele disse, não, deixa cair. E eu penso hoje, né, se eu puder dar uma dica, eu acho que assim,
eu não estava muito preocupada. Tem muita gente, e isso é muito pessoal, isso é muito individual de cada um. Ai, quando eu perder o cabelo, né? Eu só queria saber assim, ó, que eu me cure. O que tiver que fazer, eu fazer. Tirar a mama, perder cabelo, tirar ovário. Eu disse pra minha médica, tu tira tudo que tiver que tirar pra eu ficar bem. Era nesse sentido, né? Mas fica, né, gente? Assim, a gente vai ficar careca. Tipo, eu pensava, caraca, minha cabeça, quando eu passo a mão, parece ter uns caroços. Será que é um negócio muito deformado? Como é que vai ser? Mandei fazer uma peruca. Inclusive, não, já vou deixar a peruca pronta na linha da praticidade. Não, já vou deixar pronta se eu precisar usar. E aí começou a cair, aí a gente percebe de fato que esse é o processo, né? Então, assim, tô passando pelo processo. Tá caindo, e pra mim foi um efeito muito, tá caindo, tá fazendo efeito. O remédio tá no meu corpo, sabe? Pra mim foi muito esse efeito. E aí, eu disse, bom, agora eu vou raspar, porque assim, de fato, cai cabelo, né? Tipo, vai amarrar o cabelo, tu vê o cabelo voando, assim, então cai cabelo. Naquela noite, eu fiquei muito ansiosa. Nossa, foi muito difícil para eu dormir. E aí, fui raspar no dia seguinte. Aí, eu olhei e disse, cara, eu tenho a cabeça redondinha. Não ficou tão ruim assim. Tipo, curti, sabe? Nossa, não é tão ruim assim, beleza. Botei a peruca para ir para casa por causa da Mari. Quando eu cheguei, ela tava na minha mãe. Daí, eu fui lá. E aí, eu disse, filha, quer ver? Daí, ela, não. Daí, eu disse, vê só um pouquinho. Daí, ela fez assim na peruca. Tá, já vi. Deu, mãe? Foi. Diz que a peruca incomoda pra caramba. Daí eu disse, ai, filha. Aí eu tenho na linha dos Friends, né? Eu tenho 2 amigos que me compraram um conjunto de turbantes e me deram de presente, né? E usei eles durante todo o tratamento. Ficava linda, podia trocar a cor de acordo com a roupa. Super lindo. E aí, eu disse, filha, deixa a mamãe ficar sem peruca, né? Não, mãe, não quero te ver e tal. E aí, a gente pegou um lenço. O lenço tu topa? Topo. Daí, ela ficou brincando com o lenço e tal. Aí, deu 2 dias, assim, ela foi se acostumando. E aí, eu brinco, assim, né? Que daí, a Mari teve esse processo. Mas a Belle, como era bebê, eu tava sentada no chão, ela vinha e lambia a minha cabeça. Tipo, era uma bola ali, lustra, brilhando. Porque, tipo, fica muito brilhoso. Imagina, Não né? fica com fio nascendo, né? Ele fica... Nada, ele fica ali, e tudo, tipo, sobrancelha, tudo, né? E ela vinha e lambia a minha cabeça. Então, assim, cada uma ali também foi do seu jeitinho, né? A gente foi trabalhando aquilo que aparecia, né? Mas ela, assim, ela tinha 4 anos, então ela viveu muito tudo isso. Como ela lidou com isso? A Mari é muito introspectiva, assim, né? Então, ela segurou pra ela, né? Ela não incomodou. Acho que ela entendeu que, imagina, com tudo isso que a gente tá vivendo, eu não posso incomodar, né? Tipo, cara, aí pensa no turbilhão. Eu tava grávida e era pandemia, naquele caos. Nasceu a Mana, puxa vida, nasce um bebê, né? E impacta o humano mais velho. Na sequência, daí a mãe ficou doente. Ela não teve tempo, eu acho, de sentir tudo isso, né? E aí, no final do ano, eu levei ela para uma psico. E aí, eu lembro que a psico disse, não, mas a Mari tá super bem, eu acho que na volta das férias nem vai precisar seguir. E aí, na volta das férias, eu não sei se foi o processo, nossa, aí veio o turbilhão. Aí, né, seguimos no processo, mas ela nunca quis falar sobre o tema, né? Sempre sabendo, mas ela nunca... em todas as vezes que eu tentei puxar o assunto com ela, mãe, eu não quero falar sobre isso. E ainda hoje, né? Então, eu lembro que ano passado, esse ano, morreu a mãe de um coleguinha dela, também de câncer de mama, que eram próximos de nós. Morreu uma tia muito próxima também. E aí, eu vi que ali pegou muito nela. E aí, um dia eu tentei conversar. Daí, eu disse, filha, queria te falar um pouquinho sobre... Mãe, eu não quero falar. Esse assunto me deixa mal. Eu não quero falar. Ok. Na terapia, quer falar que... Não, eu não quero falar. Então, assim, muito difícil para ela conseguir falar. E aí, no Dia das Mães desse ano, então, olha lá, de 4 anos, 2021 a 2025, a gente teve atividade na escola e aí tinha uma cartinha, né, que cada um deles podia escrever pra gente. E aí, ela começou falando, mãe, hoje... Nessa cartinha, e só dessa vez, eu quero falar do teu câncer. Ela disse, mãe, eu tenho muito medo que a tua doença volte, mas eu sei que se a tua doença voltar, Jesus vai estar com a gente e vai nos ajudar a passar por mais essa. Daí ela escreveu assim, juntos somos mais fortes. Meu Deus, né? Chorei, abracei, e aí eu disse, filha, quer falar? Não, mãe, é só na carta. Ok. Aí ela teve uma outra atividade que era na aula ali de tecnologia, que era me mandar um e-mail.
De novo, no e-mail. Mãe, vou te falar aqui sobre a tua doença. Tenho medo que volte, não quero que tu fique doente de novo. Mas te amo e tal, não sei o quê. De novo, só no e-mail. Daí eu cheguei na psico dela, daí eu disse, filha, quer conversar com a Paloma sobre o teu e-mail? Não, mãe, era só no e-mail. Ok. Então, ainda não conseguimos muito falar sobre isso. Eu até tive que fazer uma cirurgia de emergência esse ano, uma coisa simples, mas né, que não estava nos planos. E aí ela, mãe, teu câncer voltou? E aí eu disse, não, filha, não voltou. E daí ela disse assim pra mim, eu vou ter câncer quando eu for mais velha? Então, ela começou a fazer perguntas agora e trazer. E eu não posso dizer pra ela que ela não vai ter. Eu não tenho como dizer pra ela que não vai ter. O que eu tenho pra dizer pra ela é que eu tô me cuidando. É que eu fiz o que tinha que fazer. Eu fiz o tratamento que eu precisava fazer, né? Tudo aquilo que tá no meu alcance, eu tô fazendo. E aí, é os cuidados que tem que ter. Mas mais que isso, eu não posso dizer pra ela. Mas o que eu posso dizer pra ela é que eu tô me cuidando, que eu tô bem, não voltou. Eu tô chegando nos meus 4 anos de remissão, então, assim, mais um aninho vai dar pra gente falar em cima. Mas ela não precisa saber dessa tecnicidade. Então, pra ela é dizer, não voltou e tá tudo bem, são 4 anos, não voltou. E, né, e digo pra ela, tô curada, não vai voltar. Só que ela também diz, mas a mãe do Lucas tinha câncer e morreu. A tia Nena também. Daí eu disse, sim, acontece, mas a mamãe tá bem. Então, assim, eu também não sei responder as coisas pra ela. E eu vou aprendendo e vou vendo aquilo que eu acho que naquele momento é o que vai fazer sentido. Porque, sim, pela vida inteira, tudo o que acontecer, a gente vai sempre se questionar. Só que não dá pra gente ficar refém disso. A gente precisa viver a vida e aquilo que aparecer, a gente tem que dar atenção. Eu acho que esse é o ponto, né? Tem um versículo que diz, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, câncer, doenças, tristezas, vales, depressão. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, você muito bem disse, eu vou ter... Ali não era a hora da proteção, ali era a hora de uma realidade na altura dela, mas teremos aflições, a gente não sabe quantas mais, né? Não, a questão é como nós vamos lidar com ela. A proposta de Jesus é, tenham paz porque eu venci. Então, se acalme em mim e vem, porque se for passar pelo vale da sombra da morte, vai passar. Mas não temereis mal algum, porque tu estás comigo. É a mesma coisa. Exatamente. E é sobre... Cara, se aconteceu comigo é porque era para ser comigo. Então, né? E sabe que o dia que eu recebi o diagnóstico, eu entrei na casa da minha mãe, porque ainda era pandemia, nós estava tudo lá, escolas fechadas, estávamos todos lá, e eu entrei falando no celular com a minha cunhada, e a minha cunhada sempre trabalhou com um oncologista, assim, família de médico, tipo, eu lembro que eu mandei uma foto, porque quando eu fui buscar o resultado do exame, eu olhei, aí tava lá... Os nomes complexos, as palavras. Não, e tava escrito lá, né, malignidade, grau, tava escrito classificação, tipo, né, carcinoma, tipo, né, não tem como, né. E aí eu, obviamente, naquele momento eu chorei, e tudo sozinha, né, gente, era pandemia, não podia ir com um acompanhante para as consultas, tudo sozinho, gravidez sozinho, tudo sozinho. E aí eu lembro que eu sentei lá, mandei uma foto pro meu irmão, que na época morava nos Estados Unidos. Ele disse assim pra mim, que merda, hein? Tipo, né? E aí nisso me liga a minha cunhada, que sempre trabalhou com oncologistas. Então assim, né? E aí eu entrei na casa da minha mãe conversando com ela. E aí eu olhei a minha mãe assim, aquela cara de pavor. Ela tava com a Belle no colo. Aí eu desliguei o telefone e minha mãe olhou assim... Daí eu disse, mãe. Aí ela pega a Isabelle. E aí eu peguei e entreguei a Isabelle pra mim, que da minha mãe, que tava na casa dela, e saí correndo atrás da minha mãe. E a minha mãe tava desolada, né? E aí eu disse, mãe, eu sei o que tu tá passando. Porque eu tô dando graças a Deus que é comigo e não é com as minhas filhas. Porque se fosse com as minhas filhas, eu ia estar desesperada. E eu sou tua filha, né, mãe? E aí ela começou a chorar. Eu disse, mas eu tô bem, mãe. Eu tô bem. E vai passar. Fica tranquila. Então, às vezes, eu dei muito mais colo pra minha mãe. Porque, pra mim, é 1000 vezes pior pra quem acompanha do que pra quem tá passando. Quem tá passando vai fazer o tratamento, vai fazer dieta, vai tomar suplemento, vai fazer o que tem que ser feito. Mas quem tá acompanhando queria pegar aquilo ali, tirar do outro e passar pra si. É sobre isso. Então, assim,
eu brinquei assim que eu dei muito colo para ela também, porque assim, cara, se fosse com as minhas filhas, eu ia estar enlouquecida, né? Então, é um pouco sobre isso também. Principalmente resolvedora como você é, né? Você ia dizer, passa pra cá logo que eu quero resolver Dá isso pra aí, mim. cara. Isso é uma outra coisa, nem tudo dá pra fazer isso, né? Então eu tenho aprendido muito também como mãe, que nem tudo dá pra... Eu tento ainda, né? Eu tento dizer, tá, deixa que eu resolvo e faço. Não, não posso. Não é meu, é dela. E isso na empresa também, né? É sobre não pegar pra nós e resolver as coisas. E sabe uma coisa? Eu comecei a ser convidada, né, para falar no Outubro Rosa, né, principalmente, enfim. E eu compartilhei coisas nas minhas redes sociais. Então, eu compartilhei a foto careca, fui compartilhando. E para mim foi tão incrível a quantidade de pessoas respondendo e dizendo obrigada por compartilhar, né? Nossa, obrigada, assim, eu não tinha ideia do quanto isso ajudava as pessoas. Então, hoje, quando me convidam, quando tem alguém mal, eu disse, cara, tô contigo. E para mim foi muito emblemático. Esse meu irmão que mora no exterior, ele tem um filho com síndrome de Down. E em 2022, ele foi diagnosticado com leucemia. Ele tinha 6 anos na época. E aí, a minha cunhada disse, tu nos mostrou que tem um jeito leve de viver tudo isso. Então, tu já nos ajudou antes, sem saber que a gente ia precisar da tua ajuda. Então, eu acho que assim, talvez eu também tenha passado isso para conseguir influenciar de que essa batalha ela pode ser diferente. Mas, de novo, assim, para mim, para cada um pega de um jeito, né? Então, assim, mas tem como ela ser diferente. E tem como a gente buscar as ajudas, né? Tem como a gente compartilhar as coisas. Porque eu acho que isso ajuda muito, assim, conversar com quem passou ajuda muito para mostrar que, gente, assim, não é flores. É óbvio que não é flores. Tem dias muito ruins. Tem dias... Para mim, não teve dias de querer desistir, mas eu entendo quem tem vontade de desistir. Eu entendo quem diz, não quero passar por isso. Mas a minha vontade de viver é muito maior do que qualquer outra coisa. Muito maior do que qualquer outra coisa. Assim, para mim, se tu me pedisse assim, para eu descrever assim, o que assim, para mim é o meu propósito, cara, o meu propósito de vida é ser feliz. É só isso, do jeito que for. É isso que eu busco. Eu busco ser feliz e levar a felicidade para as minhas filhas, para quem tá no meu entorno, assim, é tornar a vida das pessoas melhores e, obviamente, por consequência, a minha, né? Mas é sobre isso, sabe? Então, essa alegria de viver, e eu brinco muito com a Belle, eu tava fazendo o vídeo da retrospectiva dos 5 anos para passar na festa dela, e assim, a Belle me traz muitos desafios. Muitos mesmo, assim, ela é a mais sapeca, cara, é muito desafio, assim, que eu penso, gente, eu sou uma péssima mãe, eu não sei o que fazer em muitos momentos. Mas eu peguei o vídeo dela, ela tá sempre sorrindo ou fazendo careta. E aí eu olhei assim pra ela, minha filha, nunca perde essa tua alegria de viver, porque é lindo. Então assim, me dá muito trabalho e cansaço, mas é lindo. E é sobre isso, sabe? Então assim, a minha vontade de viver é muito maior do que qualquer batalha. Então, essa é a força. E essa força vem de todas as esferas aí da minha vida, né? Mas é sobre isso. Então, assim, cara, é meio caminho andado a gente querer viver. A gente querer lutar. E, assim, cara, é saber que, como tudo na vida, não vai ser fácil. Não vai. Mas a gente tem que tentar tornar. Então, o dia ruim, chora. Vai pra cama. Não levanta. Mas tem que ter o dia bom também. Tem que ter o dia que não... Hoje tá legal, hoje eu vou, né, fazer o que tem que ser feito. Então, eu acho que compartilhar essas histórias, compartilhar de fato a realidade, eu acho que ajuda, inclusive. E o teu sobrinho? Tá bem, graças a Deus. Foram 2 anos de tratamento e hoje ele também tá em remissão. Que legal, que luta, que vitória, né? Uau, eu disse que esse episódio no começo seria de alegria, de emoção, de tudo. Eu avisei. Sabe aqueles brinquedos em parque de diversão que dizem assim, você tá preparado? Então é o seguinte, aqui vai chacoalhar, vai te virar de ponta cabeça. O que é que você veio nessa viagem pensando, dizendo, eles têm que me perguntar, porque eu quero falar sobre isso. E a gente não perguntou e você estava preparada para dizer. Nossa, gente, eu acho que a gente falou um pouco sobre tudo.
Mas assim, eu acho que eu vou repetir o que eu já falei, porque talvez seja assim como o grande resumo de tudo. A gente tem que ser mais leve. Aonde a gente estiver, e muita coisa depende de nós. E quando não depender, a gente tem que tentar ver quem é que pode estar com a gente minimamente compactuando aí das mesmas ideias, né, dos mesmos ideais, para a gente conseguir fazer a coisa acontecer. Eu sei que depende muito do ambiente que a gente está inserido, das pessoas que a gente encontra no nosso caminho, mas muita coisa, às vezes a gente é o agente da transformação. Às vezes a gente vai plantar sementinhas, e talvez a gente não vai fazer, mas a gente vai plantar sementinhas para conseguir mostrar que é possível. Eu nunca almejei ser uma pessoa assim que nossa, me inspiro em ti, eu quero ser aquela pessoa que vai ser reconhecida por fazer tal coisa. Nunca foi esse o propósito, mas eu fico muito feliz de poder mostrar que, cara, é possível fazer diferente. É possível fazer diferente e ser do bem, e fazer a coisa correta, sabe? Então, pra mim, eu acho que, assim, é um alento poder ver que, de fato, a gente faz alguma diferença nessa vida. Pra uma pessoa que seja, já é algo que vale muito a pena, sabe? Uau! Dona Juscelia, agora olhando para a câmera central aqui, ó, é culpa sua também, tá? Então, se ela é assim, é porque você tem muita culpa nisso. Tamis Aline Zene, em homenagem à Dona Juscelia. Muito obrigado por tua presença aqui. A gente ficou honrado e emocionado com a tua história, viu? Valeu mesmo. Eu que agradeço, gente, muito poder estar aqui falando, e contem comigo sempre. Obrigado. Até o próximo episódio. Tchau.